Opa! Se você caiu nesse vídeo, provavelmente você possui lacunas na sua formação musical. Talvez você sinta dificuldades para realizar atividades como ler e escrever partituras, tirar músicas de ouvido, cantar afinado, improvisar no seu instrumento, entender um pouco mais sobre a harmonia de uma música que você está tocando, ou até mesmo harmonizar uma melodia, compreender de forma plena a teoria musical, as escalas, intervalos, formações de acordes. E por causa dessas lacunas, você se sente travado no seu desenvolvimento musical. Como se você tivesse chegado em um platô, onde você não consegue mais evoluir, por mais que continue estudando seu instrumento. Você fica preso no mesmo repertório, nas mesmas músicas, na mesma forma de tocar e nos mesmos conhecimentos que você já tem sobre música. Bom, se esse é o seu caso, nesse vídeo você vai entender qual é o método que nós usamos no curso da comunidade Cluster para ajudar os nossos alunos a desenvolverem a musicalidade, preenchendo todas essas lacunas de aprendizagem, para que eles consigam tocar músicas mais avançadas de um jeito totalmente prático e consistente, e o melhor de tudo, levando muito menos tempo do que os métodos tradicionais de ensino de música. Em outras palavras, nesse vídeo você vai ver exatamente como você pode se tornar um músico completo, aprendendo tudo o que você precisa aprender e não conseguiu, por mais que tenha tentado. Você também vai ver o passo a passo de como utilizar essa metodologia nos seus estudos ainda hoje, para que você consiga criar as bases sólidas nos seus conhecimentos musicais, independentemente de qual seja o seu instrumento ou o nível de conhecimento musical que você tenha agora. Vamos começar? Vou compartilhar meus slides aqui. Vamos lá? Bom, primeiro, eu preciso saber se você está no lugar certo. Então, eu preciso te dizer para quem é essa metodologia, para quem que ela serve, né? Então, primeiro, se você já toca um instrumento há bastante tempo, mas ainda assim você se sente travado na sua evolução, então essa metodologia é para você. Se você também possui lacunas na sua formação musical e não se sente músico completo, definitivamente essa metodologia vai te ajudar a resolver essas lacunas. Se você sabe até o básico da teoria musical, já estudou, já leu algum livro, já fez até algum curso, assistiu vídeos no YouTube, na internet, mas você ainda não é fluente na leitura, você ainda não tem uma fluência na leitura da partitura, né? E você se sente travado quando você olha uma partitura, coloca uma partitura na sua frente, você, não sei exatamente como ler essa partitura, como transformar aqueles símbolos em música. Então essa metodologia também vai te ajudar. Agora, se você quer desenvolver a sua percepção musical, né, você acha que você não tem um ouvido muito bem desenvolvido, e você quer conseguir tirar músicas de ouvido melhor, você quer conseguir improvisar, a improvisação também depende da percepção musical. Se você quer melhorar a sua afinação, quando você está cantando com os amigos, você acha que você é um pouco desafinado, ou então se você quer aprender, por exemplo, a fazer uma segunda voz, quando alguém estiver cantando a linha principal de uma música, você precisa desenvolver a sua percepção musical. E tudo isso vai ser desenvolvido também com essa metodologia. Se você acha que a partitura é um bicho de 7 cabeças, porque é muito difícil, muitas pessoas acham que a partitura é um bicho de 7 cabeças, apesar de ser mais simples do que parece. E se você tentou muitas vezes aprender partitura e só acumulou frustrações, então eu tenho uma boa notícia para você. Essa metodologia ela vai te ajudar a finalmente vencer os problemas que você tem com a partitura. Você vai fazer as pazes com a partitura. Então essa metodologia também é para você. E por fim, se você já percebeu que só estudar o seu instrumento, passar horas do seu dia tocando o seu instrumento, fazendo escalas, você vai desenvolver só a parte técnica. Isso não é suficiente para que você vá para o próximo nível. Você não vai ser um músico completo se você só souber tocar um instrumento, porque afinal, o músico completo, a parte do instrumento, é só um pedaço dessa construção. Então, se você se encaixa em qualquer uma dessas categorias aqui, então você está no lugar certo e essa metodologia é perfeita para você. Agora, para quem não é, eu também preciso dizer se você, de repente, não se encaixou, você ainda está na dúvida se essa metodologia é realmente para você ou não. Bom, primeiro, se você está satisfeito com a maneira como você toca, se está satisfeito com os conhecimentos que você tem e não quer mais estudar teoria, harmonia, percepção, então essa metodologia não é para você, porque você está feliz, então você pode continuar os seus estudos da maneira que você acha que está te ajudando. Se você acha que aprender partitura ou teoria musical vai limitar a sua criatividade, isso é, infelizmente, muitas pessoas acham que estudar teoria vai limitar a criatividade. Como se existisse uma linha, assim, você estudar mais um pouquinho você vai deixar de ser criativo. Na verdade, não, né? A criatividade ela vai ser potencializada com o estudo formal da teoria. A gente vai potencializar a sua criatividade com isso. Mas se você acha que a partitura ou a teoria vai limitar a sua criatividade, então também não é para você. Se você acha que estudar música significa necessariamente estudar um instrumento, em que só é músico aquela pessoa que toca muito, que toca bastante, né, tem uma excelente técnica instrumental, é um virtuoso, então essa metodologia também não é para você, porque a técnica instrumental é apenas uma parte do fazer musical, mas são muitas as habilidades que a gente precisa desenvolver.
Então, se você acha que é só tocar, então continue só tocando. Por fim, se você não tem o interesse de entender os porquês da música, né? Você não quer entender o porquê que uma determinada harmonia funciona de um jeito, por que a gente pode usar tais tensões ou não num acorde, por exemplo, ou entender um pouco mais sobre música, né? Sobre a fazer música, saber sobre música. Não é saber tocar o instrumento, é entender sobre música. Se você não quer mais entender sobre música e você só quer atalhos ou fórmulas mágicas, você quer ser um repetidor em que alguém, em algum vídeo, algum livro, algum professor te fala, olha, faz assim que vai funcionar, e você vai fazer sem questionar, sem querer pensar muito, sem desenvolver o pensamento crítico sobre o fazer musical. Então, definitivamente, essa metodologia não é para você, e se você se encaixa em alguma dessas aqui, você pode fechar esse vídeo e continuar a sua evolução, seus estudos musicais da maneira que você já tem feito, porque essa metodologia não vai te ajudar, de fato, a alcançar o que você quer, porque afinal, eu acredito que se você se encaixa em uma dessas categorias, você já está satisfeito com o seu conhecimento atual. Bom, e você deve estar se perguntando, mas será que essa metodologia funciona para qualquer pessoa? Eu vou te mostrar agora 3 vídeos de depoimentos de nossos alunos que usaram essa metodologia para desenvolver na música. Você vai ver o depoimento do Lauro, que é um baixista há bastante tempo, e que não sabia ler partitura e se sentia um analfabeto musical, o que dificultava ele ensinar música para crianças. Você também vai conhecer a história da Luciana, que apesar de ter uma licenciatura em piano na Federal do Mato Grosso, ela tem a dificuldade de entender o ritmo. E com a técnica da digitação rítmica, ela ganhou fluência na leitura. Eu vou ensinar mais sobre a técnica de digitação rítmica no final desse vídeo. Você também vai conhecer a Lucila, que é formada em letras, e ela sempre se interessou em saber mais sobre música, em preencher essas lacunas para ter um conhecimento pleno sobre a música, da mesma forma que ela tem sobre a letra. Eu me chamo Lauro, eu sou baixista há uns 15 anos mais ou menos, e eu fiz o curso de leitura e escrita musical e foi assim, sob medida para mim, por 2 motivos. O primeiro foi que há uns anos atrás eu tive a oportunidade de entrar numa banda mais séria e me vi tendo que compor, participar do processo de composição da banda. E aí eu vi como que a partitura, o entendimento de partitura fazia falta para mim, por 2 motivos. Para poder compor com o instrumento ali na parede, onde ele está, e também para expressar melhor as minhas ideias, até para os outros membros da banda. E o segundo motivo é que eu também tive a oportunidade de começar a dar aula de música para crianças, e esse motivo me preocupou muito, porque eu falei, como que eu vou ensinar uma coisa um idioma que eu não falo direito? Bem, meu nome é Luciana. Eu comecei a estudar piano aos 12 anos. Já tinha estudado um pouco de teclado antes, aos 9. Estudei por muitos anos numa escola de música e depois fiz faculdade de Direito e logo fiz de música. Fiz licenciatura em música, em educação musical, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Eu atualmente dou aula de piano, toco um pouco de flauta transversal também, que aprendi na faculdade. Eu queria ter fluência na leitura. Eu melhorei ao longo dos anos, coisas assim, com algumas técnicas, mas eu tinha dúvidas em alguns ritmos. Às vezes a duração exata de cada um, quando era ritmo muito subdividido, ficava um pouco de dúvida, estava tocando a nota na duração certa, coisa assim. E aí eu vi esse curso e me interessei, comecei a fazer. Achei muito bom, porque eu vi uma outra técnica também, a da digitação, que tem me ajudado a executar a nota com o seu tempo certo mesmo, exato. A técnica da digitação tem me ajudado porque eu consigo sentir diria o ritmo, porque eu faço no dedo, me ajuda a contar também. Trabalha a coordenação motora, isso é bom também, porque quando é muito subdividido, às vezes me atrapalha um pouco, mas aí quando eu treino, fico bem, e é muito bom, porque não é tão simples se for compasso composto. Eu cheguei a aplicar com uma aluna minha, ela conseguiu fazer, só que era com passo simples ainda, bem tranquilo, mas para ela foi bom também, porque ela conseguiu sentir assim no dedo, sente no corpo, né?
Foi mais uma forma de me ajudar, principalmente em situações de ritmos complicados, cheios de ligadura. Eu posso agora fazer o negócio bem devagar, sem me perder, tendo noção do que eu estou realmente fazendo. Tá mais fácil para contar, para subdividir isso ficou bem mais tranquilo. Meu nome é Lucília Soares Brandão. De formação, eu sou professora. Eu dou aula de grego. Atualmente, eu dou aula só de grego. Mas, em relação à música, eu não tenho formação musical nenhuma. Mas sempre tive vontade de cantar. E eu nunca achei que fosse possível, né? Que eu tivesse voz, que eu pudesse cantar. Eu quis realmente participar. E estou aproveitando muito, mas muito mesmo, toda aquela parte teórica que aparece nas diversas aulas. Eu gosto da música cantada e eu sou incapaz de analisar a música como eu analiso a letra. Eu gostaria muito de ser capaz de encontrar, de ver na construção da música, na composição da música, tudo aquilo que eu vejo na letra. E não importa qual seja o texto, eu sou capaz de fazer, porque eu tenho informação para isso. Para a música eu não consigo. E isso aí é uma coisa que me frustra um pouco. Eu gostaria muito de ser capaz de fazer isso. E para fazer isso, eu sei que eu preciso estudar justamente a parte teórica, quer dizer, a parte de intervalos, a parte de acordes, a parte de entender para poder reconhecer os afetos mesmo, aquilo que é chamado de afetos, né? Dentro da música. Eu gostaria muito disso. E eu acho que eu só posso conseguir isso estudando essa parte. E essa parte que eu gostaria e que eu acho que eu vou conseguir com vocês. Eu acho que existe uma seriedade muito grande e existe também uma ideia de não complicar as coisas, de apresentar as coisas da maneira mais simples possível. Vocês não fazem mistério nenhum. Você pode ver mais alguns depoimentos aqui nessa página. Mas você deve estar se perguntando, mas quem é você que está apresentando aqui? Quem é você para falar dessa metodologia? Então eu vou contar rapidamente a minha história. Não sei se você já viu um vídeo nosso no YouTube, já viu algum conteúdo, já me conhece de alguma live. Mas se você não me conhece, eu sou o Daniel Moreira. Bom, eu vou mostrar aqui uma foto. Essa foto ela representa o meu início ali dos meus estudos musicais, mais ou menos quando eu tinha 15 anos de idade. Isso tem uns 18 anos atrás. E eu comecei a estudar música tocando violão e depois eu comecei a cantar. Eu ouvia heavy metal, né? Eu gostava muito de rock, de heavy metal. E eu comecei a cantar e tocar violão. E logo no início me despertou a vontade em querer compor. Então a composição musical foi algo que foi latente em mim. A possibilidade de criar coisas, de criar uma música. Eu lembro de pegar o violão já nos primeiros acordes ali, ficar combinando as músicas que eu estava aprendendo. Na época eu só conseguia tocar no início mesmo, tocava Legião Urbana, aqueles acordes ali, e eu queria pegar, e pegava 2, 3 acordes, colocava uma letra e tentava fazer a minha própria música. Então a composição musical sempre foi presente desde o início, sempre quis me expressar musicalmente. E por conta disso, eu tinha uma curiosidade que é muito boa para o desenvolvimento musical. Eu queria entender os porquês da música. Eu queria entender o porquê de cada coisa. Por que esse acorde vem depois desse aqui? Por que essa música tem essa sonoridade? Por que essa música parece triste? Por que essa música parece feliz? Eu queria entender os porquês. E nisso fui fazendo muitas experimentações. Eu fui aprendendo música de forma muito empírica. Eu tinha aulas de violão, mas eu fui aprendendo a composição musical que eu queria criar de forma empírica. E eu sempre brinco com os meus alunos. Eu falo o seguinte, que você, não sei se você sabe, mas eu sou o criador dos modos eclesiásticos. Pelo menos era isso que eu pensava quando eu tinha lá meus 15 anos de idade. Porque eu peguei lá a escala de Dó maior e um dia eu falei, poxa, e se eu começasse
essa escala começando em Ré. Só que as mesmas notas. Eu fiz, falei, nossa, que interessante. E se eu começar em Mi? E que legal, em Fá. Aí eu tava seguindo, né, os modos eclesiásticos, né, o dórico, mixolídio, frígio, lídio. Eu fui trabalhando com isso, mas eu não sabia, porque era um estudo empírico. Então eu criei várias teorias que depois, num estudo formal, eu fui aprender que, de fato, aquelas teorias que eu tinha criado, ou que eu achava que eu tinha criado, na verdade, já eram teorias muito antigas. E foram muito além do que eu sonhava em criar quando eu estava desenvolvendo os meus estudos empíricos. Mas eu sempre gostei de entender os porquês das coisas. Mas, infelizmente, eu era um repetidor musical. Eu chamo de repetidor musical porque, quando eu ia compor, eu pegava assim, a harmonia de uma música que eu achava legal, mudava uma coisa ou outra para fazer minha música. Eu pegava um arpejo, um violão, um dedilhado que eu tinha aprendido, que eu tinha achado interessante, de uma música e usava com outros acordes. Então eu estava só repetindo. Quando eu ia cantar, eu tentava imitar todos os trejeitos do cantor, eu tentava fazer exatamente como ele fazia, eu tocava exatamente como as pessoas tocavam. Eu não tinha uma identidade minha. Por que eu não tinha uma identidade minha? Porque eu não sabia o que era isso, eu não sabia como me expressar musicalmente, como fazer desvios na música que sejam coerentes e que deem a minha cara. Eu não tinha noção do que era isso. Eu não era um músico completo, eu tinha falhas na minha formação, eu não tinha uma boa percepção musical, eu não sabia ler partitura, eu sabia muito pouco de teoria, como eu falei, a maior parte da teoria que eu aprendi foram coisas que eu pegava revistinha de banca de jornal, você tinha um texto de teoria, eu li um pouquinho, e muitas coisas empíricas que eu fui desenvolvendo. Mas essa minha fome de conhecimento, essa minha vontade de querer aprender mais, me levou a buscar um estudo mais formal de música. Então eu lembro que assim, eu passei para engenharia elétrica na UERJ, né, para fazer faculdade de engenharia elétrica na UERJ em 2007. Mas eu decidi que eu não queria fazer aquilo. E quando eu fazia aulas de violão, meu professor falava, olha, eu acho que você tinha que seguir seu sonho e fazer música. E eu fiquei, poxa, mas como é que eu vou fazer? Entendeu? Música não tem muito futuro, no Brasil é difícil, a gente não é valorizado e tal. Ele falou, cara, mas é melhor você ser feliz e fazendo o que você gosta do que você ser infeliz num emprego que não vai te satisfazer. De fato, eu fazia engenharia, mas eu passei para engenharia, não cheguei a cursar, mas eu não curtia muito a ideia. Eu fiz porque era uma coisa que eu me identificava. E aí o que acontece? Eu fui falar para meus pais, falei, olha, como é que vai ser isso? Né? Falar para meu pai, eu vou largar a faculdade de engenharia e eu vou prestar vestibular para música. Foi um choque, né? Meu pai no início ele não aceitou muito bem, mas depois ele viu que eu ia ficar mais feliz assim, me apoiou e me deu todo o suporte que eu precisava para fazer a faculdade. E quando eu cheguei, eu fui fazer na UFRJ, entrei em 2008 no bacharelado em composição musical. Então foi o início dos meus estudos formais na música. E lá foi um choque. Primeiro porque eu tinha muitas lacunas de formação. E meus colegas, né, a maioria deles já estudavam desde pequeno, tinham estudado há muito tempo, tinha uma formação musical muito mais sólida. Então para eles, o desenvolvimento da faculdade foi muito mais fácil. Para mim foi muito difícil, eu tive que correr muito atrás. E essa metodologia que eu vou mostrar para você aqui nessa aula, ela é fruto de todo esse trabalho que eu tive que fazer para desenvolver as bases musicais que eu não tinha. Né? E logo depois eu terminei a minha graduação em 2012. Em 2013 eu entrei no mestrado na UFRJ, no mestrado em composição musical. E depois, em 2015, eu entrei no doutorado em composição musical pela UFRJ também, que eu terminei em 2019. Então eu brinco assim que a minha vida é praticamente a UFRJ. A minha vida musical é a UFRJ. Fiz graduação, mestrado, doutorado. E eu tive a oportunidade, por 2 vezes, de ser professor substituto na UFRJ. Entre 2014 e 2016, eu fui professor substituto de composição, onde eu ensinei harmonia, composição, orquestração, arranjo, ensinei várias disciplinas. E agora, em 2019, eu fui aprovado no concurso novamente, de substituto, eu estou dando aula de contraponto. Então eu ensino contraponto, harmonia. E eu também estou fazendo, nesse momento, uma pós-doutorado em composição na UFRJ. Então, assim, toda a minha vida acadêmica, todo o meu estudo formal foi feito dentro da UFRJ. E essa experiência que eu tive como professor, eu pude ver que muitos alunos que chegavam na graduação tinham os mesmos problemas que eu tinha. Problemas relacionados à formação musical. Eles não conseguiam, não tinham a base musical muito sólida. Então, eles precisavam de uma metodologia para ajudá-los a alcançar o nível da turma, o nível exigido, né? Mesmo tendo o THE, que é o teste de habilidade específica, para você entrar numa faculdade de música, ele seja meio que uma barreira para você limitar quem tem um conhecimento mínimo para você poder cursar o curso, né, o curso de música. Ainda assim, a música é diferente de, por exemplo, engenharia. Engenharia você estuda e você entra e você vai aprender cálculo, vai aprender as matérias meio que do zero. Você sabe um pouco de matemática, física, afinal você passou no THE,
mas você vai aprender meio que do zero. Na música, não, você tem que ter uma vivência. E a vivência, ela leva tempo, não tem como você adquirir habilidades da noite para o dia. As coisas, elas precisam de um tempo, de um amadurecimento, de uma vivência musical, para que, de fato, você consiga dominar os conteúdos. Então, eu olho para os meus alunos e falo, cara, eu entendo a dificuldade deles. E aí eu fui aperfeiçoando a minha metodologia de ensino, aperfeiçoando a maneira como eu explicava. Eu consegui, dando aula, fui tentando perceber como os alunos reagiam, como é que eu podia ajustar os conteúdos. E mais ou menos nesse momento, assim, 2017, 2018, eu iniciei esse projeto com 3 amigos meus, chamado Cluster Academy, e o nosso principal objetivo era a democratização do conhecimento. Por quê? Porque, né, depois de uma formação, mestrado, doutorado, a gente vai lendo muitos artigos, vai lendo muitos livros, vai comprando muitos livros, vocês estão vendo alguns dos meus livros aqui, e a gente vai tendo muita vivência, muito conhecimento, e esse conhecimento ele simplesmente não sai da academia. E eu aprendi, logo no início da faculdade, na verdade no início do mestrado, que mais importante do que você produzir conhecimento, você escrever um artigo, você criar um conceito novo, é você difundir esse conhecimento. Então é muito importante que esse conhecimento ele saísse da academia de alguma forma e voltasse para a sociedade, voltasse para pessoas que não têm acesso a esse tipo de conhecimento, ou porque a linguagem é muito difícil, é muito distante, a linguagem acadêmica, então os termos, os conceitos são muito complexos para as pessoas em geral, que não têm uma formação em música, quanto também para aquelas pessoas que querem aprender mais, têm mais curiosidade, como eu falei, de saber os porquês, assim como eu, querem entender os porquês. Existem várias teorias de harmonia, várias teorias de composição, de arranjo, de teoria musical mesmo, para você poder desenvolver coisas incríveis. E eu senti que, a gente sentiu, né, nós que formamos a Cluster Academy, que isso precisava ser difundido de alguma forma. Então a gente criou um canal no YouTube, e a gente postou vários vídeos, fizemos várias lives, mostramos conceitos e ferramentas musicais que as pessoas não têm acesso, assim, só quem está dentro da academia, dentro da universidade, tem acesso. Então a gente está nesse processo de democratização do conhecimento musical. Bom, contei um pouquinho aqui da minha formação, você provavelmente já deve ter ouvido essa história, se você participou de alguma live, de alguma coisa, você já deve ter ouvido a minha história, eu conto ela várias vezes, mas como você também pode perceber, eu sou uma pessoa bem-humorada e eu adoro fazer analogias. Então você vai ver aqui ao longo dessa apresentação várias analogias que eu vou criar, que eu vou apresentar, porque eu acredito que essa é uma das maneiras que eu desenvolvi enquanto professor, que é como transformar um conhecimento complexo em algo mais acessível. A metáfora, né, essa analogia, ela facilita esse processo, porque eu falo, imagina uma árvore, você imagina a árvore, eu explico a coisa e você, entendi. Então é uma das coisas que eu desenvolvi, que eu utilizo muito nas minhas aulas. Analogia, meus alunos vivem brincando, assim, lá vem o Daniel com analogia. Então vocês vão ver várias analogias aqui ao longo dessa aula aqui. Bom, o que eu aprendi nessa minha trajetória? A primeira coisa que eu aprendi é o seguinte, que só estudar o instrumento ele não é suficiente para se tornar um músico completo. O instrumento, como eu falei, é uma das habilidades da música, né? A gente precisa entender o segundo ponto, que é o seguinte, o instrumento ele é apenas um meio. Tá? Ele é um meio no qual o músico faz a música. Mas a música ela não vem do instrumento, ela vem do músico. Por quê? O instrumento, gente, só envolve as questões técnicas, que são as coisas mais básicas possíveis. É uma pura repetição mecânica. Tá? Então você ensina um robô a tocar um instrumento, o robô vai tocar aquele instrumento. Agora, tocar um instrumento é diferente de fazer música. Isso é uma coisa muito importante. É importante que você diferencie essas duas coisas. Tocar um instrumento requer o quê? Habilidades mecânicas. Você tem que mexer o dedo de tal forma, fazer de tal maneira para que produza determinado som. Mas fazer música, aí já é uma questão de expressão, de como você se expressa, né, através dos sons. E aí a técnica instrumental vai ser simplesmente a ferramenta no qual você vai utilizar o seu instrumento, ou sua voz, enfim. Vai ser a sua ferramenta para que você consiga fazer essa ponte entre a música que está dentro de você e a música que você vai realizar através do instrumento. Isso é muito importante, porque muitas pessoas confundem estudar música com estudar instrumento. Eu estudo música há 10 anos. Aí você vai ver a pessoa toca há 10 anos, mas ela estuda música assim, formalmente, outras questões da música há menos tempo. Mas a gente começa a pensar na música, associar como instrumento. Então é muito importante já quebrar, se você pensa assim, já quebrar esse tipo de pensamento, porque a música ela não vem do instrumento, a música é maior do que o instrumento é apenas uma parte do estudo da música. Uma outra coisa que eu aprendi a duras penas é que nem toda prática leva à perfeição. O que significa isso? Que não adianta você estudar horas e horas e horas um determinado conteúdo se você estudar do jeito errado.
Aí, lá vem a primeira analogia, já vai anotando aí, ó, analogias de Daniel, você vai anotando todas que você depois vai lembrar exatamente o que eu tô falando, porque as analogias, elas de fato ajudam nisso. Quando eu falo, por exemplo, uma pessoa que você conhece, assim, uma tia, um irmão, ou você mesmo, que dirige carro há bastante tempo, mas continua dirigindo mal. Assim, dirige, faz barbeiragem, corta pela direita, enfim, faz coisas erradas do trânsito, né? Ou então que é muito lento, né? A pessoa, o limite de velocidade é 60, a pessoa está andando a 20 por hora. Enfim, e essa pessoa, por mais que ela tenha dirigido há muito tempo, ela tenha praticado o exercício de direção por muito tempo, ela continua sem saber dirigir bem. Ela não é uma boa motorista, um bom motorista. Então, assim, a prática errada é tão ruim quanto a não prática. Primeiro porque também, dependendo da prática que você fizer, você vai criar uma série de vícios que depois é muito mais difícil de serem corrigidos com o professor. Geralmente os alunos já estudaram com alguém, já viram um vídeo na internet, no YouTube. Hoje em dia, as pessoas querem aprender música, vão pro YouTube, aprendem alguns acordes, aí elas vão aprender com um professor, aí tem que corrigir uma série de problemas, de vício, de postura, de execução, de entendimento errado. Então, eu acredito que a gente precisa saber escolher bem como a gente vai aprender, com quem a gente vai aprender, para justamente não criar essas falhas. Porque aí você até estudou, mas você aprendeu de forma errada. Então, a gente tem que praticar do jeito certo e aprender com a pessoa certa. Uma outra coisa que eu aprendi é que todo atalho, ele cobra um preço, tá? Que pode ser pago imediatamente ou pode ser pago no futuro. E isso tem a ver com o que eu acabei de falar. Quando você aprende uma maneira melhor de tocar, ou uma maneira de pensar um acorde, uma improvisação, uma teoria, que não é exatamente correta, cara, no futuro você vai ter que pagar esse preço. Você vai ter que estudar isso aí. Então você está perdendo seu tempo. E um exemplo que eu dou, e acaba sendo polêmico, muitas vezes eu discuto com os alunos, claro, na graduação os alunos até entendem isso, não tem esse problema. Mas que é o seguinte, por exemplo, eu acredito que não é possível você dominar, não estou falando de saber um pouco, é dominar mesmo, de ter total domínio. Eu acredito que não é possível você dominar a harmonia se você não souber ler e escrever partitura. Por quê? Porque alguns conceitos da harmonia, conceitos mais avançados, só são possíveis de entender quando você visualiza na partitura aquele movimento, aquele desenho melódico, aquela harmonia, aqueles acordes. Então, a partitura ela é necessária para o domínio pleno da harmonia. Só que tem muita gente que não pensa assim, ou tem muita gente que discorda. E aí você vê vídeos no YouTube das pessoas ensinando harmonia, aí tem lá o vídeo, aprenda campo harmônico sem partitura, aprenda harmonia sem partitura, cursos de piano, de teclado, aprenda não sei o que sem partitura. Isso é um atalho, certo? É uma forma de você burlar, assim, vou pegar um desvio aqui, vou desviar da partitura. Só que quando você faz isso, cara, em algum momento você vai ter que aprender partitura. Só que aí pensa, tô tocando há 10 anos já, vou ter que voltar pro beabá, que essa aqui é a nota sol. Aí você se sente desanimado. Aí quanto mais o tempo passa, menos vontade e dedicação você vai ter para estudar partitura. Então, eu acredito que se você pegar um desses atalhos que eu tô falando, né? Você, não vou aprender partitura agora, vou fazer isso. Você não vai conseguir ter um desenvolvimento pleno no que você quer. Então, o ideal é que a gente respeite os conteúdos e o tempo de aprendizagem deles. Mas, sem dúvida, a minha maior aprendizagem musical foi essa aqui. A nossa evolução na música, ela depende da nossa base musical. Ela vem eu aqui com a segunda analogia. Eu falei, vai ter muita analogia aqui. Você vai ver analogia direto nessa aula. Então, vamos imaginar uma árvore bem bonita como essa daí que tá aparecendo no slide. Que é o seguinte, o seu momento atual é como se fosse o caule da árvore, é o que vai estar ali segurando toda a árvore. O seu futuro é os frutos que a sua musicalidade vai dar, são os desenvolvimentos, seja a sua música, a sua interpretação, a sua maneira de tocar. Para que você consiga ter uma árvore bem cheia, bem carregada, com muitos frutos, saudável, você precisa ter uma boa raiz, certo? E essa raiz é a base musical. E a base musical são os conhecimentos que sustentam. Se você tiver uma falha de formação, se você tiver uma dúvida ou não conseguir executar alguma coisa na teoria musical, vai ser mais difícil para você aprender a harmonia, por exemplo. Ou se você tiver um ouvido, uma percepção musical pouco desenvolvida, vai ser mais difícil para você improvisar, vai ser mais difícil para você tocar, você não vai perceber que você está desafinado. Então você precisa ter uma base bem sólida, uma base musical bem sólida para que você consiga evoluir. E isso tem a ver com o Jim Cummings, que é um importante teórico, que ele vai dizer que ele cria a fórmula I+1. I que é informação mais 1.
E essa fórmula é uma fórmula que diz o seguinte: a gente só constrói o conhecimento a partir de alguma informação que a gente já tenha, e a gente acrescenta alguma coisa nela para a gente criar um conhecimento maior, um conhecimento novo. A gente não ganha conhecimento do nada. Todo conhecimento novo ele depende de um conhecimento antigo somado a alguma coisa nova. Tá? E é exatamente isso. Quando você cria uma base musical sólida, você consegue adicionar outros conhecimentos, os uns, né? Você tem um I bem forte, você vai acrescentando uns para você criar essa base sólida e conseguir desenvolver na música para fazer o que você quer, para atingir os seus objetivos na música, atingir o nível que você tanto deseja. Mas para isso você precisa ter uma base sólida. Porque se você somar uma base fraca, né, que não tem consistência musical, aí você acha que está evoluindo, mas não está. E como eu falei anteriormente, vai cobrar um preço. Esse atalho que você está pegando aí para você evoluir vai cobrar um preço em algum momento. Bom, e quando a gente fala de base musical, o que é exatamente base musical? A gente pode entender que a música ela é dividida em 4 estruturas, tá? De forma geral, melodia, que são as alturas, as notas musicais, o ritmo, que são as durações, né? A harmonia, que é a verticalização das notas e o conhecimento sintático, a gente tem uma sintaxe ali harmônica, e, por fim, a performance. Tá? O que significa essas 4 estruturas? Quando eu estou falando disso aqui, vou dar uma partitura aqui como exemplo, mas não precisa usar a partitura como exemplo, não precisa ser necessariamente na partitura, só para a gente exemplificar. Tá? Não precisa se assustar. O que acontece? Quando eu olho uma partitura assim, eu vejo isso aqui é uma música do Tom Jobim, é a Wave do Tom Jobim, né? Acho que é. Não, aqui. Isso. É o que está tocando aí. Então o que acontece? Eu preciso olhar isso aqui e entender a melodia, o que tem a ver nessa estrutura melódica da partitura, da música, não da partitura. Eu estou falando da partitura só como uma referência, mas pensando na música. Ela tem notas musicais que vão acontecer uma depois da outra. Cada nota é separada por uma outra nota, por um intervalo musical. Elas têm uma certa afinação. Elas têm uma duração específica. Tem uma harmonia de fundo. Precisa entender qual é a função desse acorde. Por que esse acorde está ali. Qual é o papel dele. Qual é a relação dele em relação à harmonia. Em relação à melodia, desculpa. Como é a relação, o ritmo harmônico desses acordes. Por que eu estou mudando acorde de compasso em compasso? Porque em algumas músicas tem dois acordes por compasso. Qual é essa relação entre altura, melodia, ritmo, tudo, essas combinações, todas essas estruturas, isso vai criar a música que a gente ouve. E a performance, ela é o fazer musical. Seria geralmente o que as pessoas mais focam. Quando a gente vai estudar música, como eu falei anteriormente, você fala, eu estudo música há 10 anos. Não, você estuda um instrumento há 10 anos. Música é muito mais que um instrumento. Então, como eu estou mostrando aqui essas 4 estruturas, se você só foca no instrumento, você está focando só na estrutura número 4, que é a performance. E a performance ela é dividida em 2 grandes áreas. A primeira área é a área técnica, em que tem a ver com, como eu falei, a mecânica do tocar, de fazer música. Você precisa saber qual dedo eu preciso tocar, no caso do piano aqui, né? Eu preciso saber qual é a tecla que eu aperto, com qual dedo, né? Para conseguir fazer a melodia. Eu preciso desenvolver essa parte técnica. Isso aqui geralmente é onde as pessoas mais focam no estudo da música. Elas focam muito tempo em tentar aprender a técnica, ser um virtuoso, conseguir tocar o instrumento muito bem. Porém, essa técnica ela é aliada, ela precisa ser aliada a uma outra faixa da performance, que é a musicalidade. E o que é a musicalidade? É a interpretação. É como você vai transformar aquela música colocando a sua cara. Então, por exemplo, aqui, né? Tô tocando aqui, ó. Eu posso tocar com o ritmo certinho. Mas eu posso fazer um. Ou. Eu posso dar uma leve mudança na harmonia, no ritmo, na melodia em si. Eu consigo mudar coisas na música para colocar a minha cara. É a minha interpretação. Só que eu não estou fazendo isso de forma aleatória. Eu preciso ter um conhecimento musical. Eu preciso entender a música, entender todos os recursos musicais da melodia, quais são as escalas que eu posso usar, do ritmo, o que eu posso fazer para variar esse ritmo, como esse ritmo está sendo construído, sobre a harmonia, qual é a função desse acorde. Eu posso substituir esse acorde por um outro acorde que tem a mesma função, ou então eu posso preparar esse acorde com um outro acorde que tem uma função de preparação, né, função dominante. Então a gente precisa ter conhecimento das outras estruturas da música para que a gente tenha uma performance nossa, a nossa cara. Caso contrário, você vai ser simplesmente, como eu falei anteriormente, um repetidor. E o repetidor, ele vai tocar exatamente o que está na partitura, como se fosse um robô. E um robô, ele toca uma partitura. Você pega um editor de partituras, né? Você coloca lá a music score, o finale, o Sibelius, você coloca uma partitura lá, você dá play, você vai ouvir as notas no tempo certo, as notas certas,
no ritmo certo, com a dinâmica certa, tudo certo. Mas aquilo ali não é música. Porque aquilo ali é uma execução puramente mecânica, robótica. Se você não tem conhecimento sobre música, você estuda há muito tempo, mas você não estuda música. Música, a parte do instrumento, é uma parte do grande universo da música. Então, se você não estuda música, você não sabe sobre música, e é muito comum uma pessoa estudar muito tempo, como eu falei, e ela não conhecer, não entender de música. Então, se você não tem entendimento de música, a sua execução, ela vai ser uma execução mecânica. Então, você precisa, de fato, entender todas as nuances, né, da música para você conseguir ter uma interpretação musical. É engraçado, né? Porque não é porque você toca um instrumento que a sua execução é musical. E às vezes, quando é musical, é uma execução musical não sua, mas do seu professor, ou de um vídeo que você viu no YouTube, ou do cantor da música original, porque você está exatamente reproduzindo, músico repetitor, como eu falei, está repetindo uma execução de alguém. Alguém se expressou musicalmente, você, interessante, pegou aquilo ali e só faz igual, porque você não tem a musicalidade necessária para colocar a sua cara ali. Isso é muito triste. Eu penso que é muito triste, porque a gente precisa dominar a música, não a música dominar a gente tem que dominar pra gente conseguir fazer exatamente o que a gente quer. Conseguir colocar a nossa cara ali, a nossa identidade musical. Isso é um processo muito gostoso, é muito legal você conseguir executar uma música do seu jeito, ou até mesmo você ouvir música e você conseguir entender as coisas que estão acontecendo ali. Isso, para que a gente consiga chegar nesse nível, a gente precisa de uma coisa que eu gosto de chamar de fluência musical. Bom, lá vem eu com a minha terceira analogia. Se a gente pensar na fluência de um idioma, por exemplo, o que seria a fluência? Nem todo mundo concorda sobre o que é fluência num idioma. Mas eu estou trazendo aqui alguns conceitos gerais que eu acredito, né, que eu penso ser a fluência, uma pessoa fluente num idioma. Essa pessoa ela domina, né, a leitura, a escrita, a compreensão e a fala nesse idioma. Uma pessoa fluente ela também consegue se expressar no idioma sem muito esforço. Isso não significa que você precisa saber todas as palavras do idioma. Você precisa saber se expressar no idioma. Você, por exemplo, não sabe como é que é canudo em inglês. Você está estudando inglês, você não sabe como é que é a palavra canudo. Mas você consegue descrever o que é o canudo, ou o que ele faz, e alguém que saiba o idioma vai poder falar, você está falando dessa palavra. Aí você, isso aí, obrigado. Então você consegue se expressar e ser entendido. Né? Isso é importante, você consegue expressar o que você quer e as pessoas te entendem, porque vocês dialogam o mesmo idioma. Uma pessoa fluente num idioma também, ela é capaz de compreender o idioma de forma plena, independentemente do sotaque. Significa, por exemplo, você fala inglês, você vai entender o inglês dos Estados Unidos, o inglês falado por um russo, falado por um italiano, o inglês da Inglaterra, o inglês da Austrália. Você é fluente, você vai entender as pequenas nuances de fala. Você vai conseguir entender, porque você compreende o idioma de forma plena. E uma pessoa fluente no idioma também, ela é capaz de conversar com segurança sobre qualquer assunto. Como eu falei, quando você não é fluente, você sente dificuldade, se sente mais familiarizado em determinado tópico. Se for falar de música, eu estou em casa. Vou falar de música em inglês, a gente consegue, sabe os termos, está acostumado a ler livros e tal. A gente consegue. Agora vai falar sobre política, sobre clima, sobre temperatura, aí você começa a fugir, né? A gente começa a não ter tanto domínio. Quando a gente não é fluente, quando a gente é fluente, a gente consegue, mesmo sem ter ali todos as nuances, todas as palavras, a gente consegue se expressar e conversar tranquilamente. E por fim, uma pessoa fluente, ela precisa conseguir pensar no idioma sem depender de tradução. É o que a gente chama de consciência no idioma. Você começa a pensar nesse idioma. Né? Isso é um estágio bem importante para a fluência. Você está pensando numa estrutura dentro do próprio idioma para falar sobre ele, aí você tem a consciência do idioma e você consegue ser fluente. Agora, fazendo um rápido paralelo disso com a música. Como é que seria essa fluência musical? Bom, primeiro ponto, tem que dominar a leitura e a escrita da partitura. Tem que ter uma boa percepção, que seria o equivalente à compreensão do idioma. Você conseguir ouvir um som e, opa, eu consigo identificar essa melodia, esse contorno, eu consigo identificar os intervalos, esse acorde, acho que é um acorde com função dominante. Tem que ter uma boa percepção. E a prática musical, que é o fazer música. Uma pessoa fluente em música, ela precisa conseguir se expressar musicalmente com ou sem o instrumento. Significa assim, que a pessoa ela precisa se expressar musicalmente, ela precisa não depender do instrumento para fazer música. Se eu quiser fazer música batucando na mesa, cantando com a minha voz, com os amigos, a gente dá um jeito de fazer música, porque a gente entende as estruturas da música, as 4 estruturas que eu falei anteriormente, e a gente consegue fazer em qualquer meio. Como eu falei, o instrumento ele vai ser só um dos meios para se fazer música, mas não é o único, né? Então uma pessoa fluente em música ela precisa dominar a musicalidade para conseguir se expressar de várias formas diferentes. A gente precisa conseguir compreender auditivamente as nuances das 4 estruturas de uma música. Então você, como eu falei, você
vai ouvir uma música, pô, esse acorde tem uma função tal, uma função dominante, isso aqui foi um acorde com função subdominante. Então, pô, essa melodia tem um intervalo bem interessante, que é um intervalo de sétima. Então a gente consegue ouvir e fala, nossa, que interessante essa harmonia, isso aqui que está acontecendo. Então a gente tem que ter uma boa compreensão musical. A gente também tem que ter segurança para conversar sobre as 4 estruturas musicais. O que é essa segurança? Você tem que ter a capacidade de conversar com alguém sobre a melodia. Olha essa melodia aqui, que interessante. Tem um intervalo tal ali, está acontecendo isso. Olha essa harmonia, ele está fazendo um sub-5 que resolve. E olha que interessante esse acorde empréstimo. Então você tem que ter segurança para conseguir discutir, conversar falar sobre música. E que não seja só, aqui ele fez um acorde dó. É o que eu chamo de análise futebolística. Existem muitas pessoas que só sabem fazer análises musicais futebolísticas. O que é uma análise musical futebolística? É como no futebol. O narrador está só descrevendo o que está acontecendo. Ele não está falando nada além daquilo. Quem vai comentar são os comentaristas. Então é como se fosse assim, pô, esse tema começa em dó. Essa harmonia aqui, essa aqui é um acorde de dó, aí depois tem um acorde de ré menor, aí tem um acorde de sol 7, voltou pro dó. Eu tô vendo isso aí na partitura, eu tô vendo isso na cifra, eu tô ouvindo isso aí. É uma análise futebolística que tá só descrevendo o óbvio, tá descrevendo o que eu tô vendo na partitura ou o que eu estou ouvindo na música, para conversar sobre música. Que, como eu falei, infelizmente muitas pessoas sabem tocar, mas não entendem de música. E isso, infelizmente, é muito comum. Por fim, a gente tem o que eu chamo de consciência musical. A fluência musical exige uma consciência musical. O que é uma consciência musical? É você conseguir imaginar um som, ou imaginar um acorde, imaginar uma melodia, imaginar alguma coisa na sua cabeça, sem precisar ouvir. Você conseguir conceber a música na sua imaginação. Não é só imaginar, é você imaginar e você entender o que você está fazendo. É você conseguir pensar a música e ao mesmo tempo saber o que você está pensando. Como no português, quando eu penso assim, casa. Eu penso em casa, eu posso pensar tanto na casa real, física, lá que tem lá, quanto na palavra casa. E quando eu penso na palavra casa, eu sei que ela escreve C-A-S-A. Então eu tenho uma conexão automática entre a realidade e o meu pensamento. É isso que tem que acontecer quando a gente desenvolve a consciência musical. A gente concebe o som na nossa cabeça e a gente sabe exatamente o que está soando. O que é isso que a gente está pensando? Bom, obviamente, como você pode ver, a maioria das pessoas não é fluente em música. Por quê? Porque é muito difícil. E eu gosto de vir com mais uma analogia, só para você não perder aí o costume, né? Que eu vou fazer muita analogia. E uma analogia que eu gosto muito para explicar o porquê que é difícil é a analogia do quebra-cabeça. Quando a gente pega um quebra-cabeça de 1000 peças, vamos pensar assim, um quebra-cabeça de 1000 peças, é muita peça. Como é que a gente começa? A gente pega a capa e olha, geralmente na capa tem o desenho da figura que a gente vai montar. Então a gente olha a capa e vai entender, deixa eu entender que é uma casa, então achei a porta, achei a chaminé, achei a janela. Aí você vai montando um pedaço aqui, monta outro pedaço ali, e no fim, aos poucos, vai surgindo a figura toda, você vai completando. Então parece muito difícil, porque são muitas coisas para serem estudadas. Para você ter fluência, você já percebeu, você precisa estudar teoria musical, você precisa saber partitura, dominar a leitura escrita da partitura, você desenvolver o seu ouvido, você precisa desenvolver sua técnica instrumental, precisa compreender de forma plena a harmonia, conseguir improvisar e muitos outros assuntos relacionados ao universo musical. Então é muita coisa, é como se fosse um quebra-cabeça. Cada conteúdo de cada um desses tópicos é uma peça. E são muitas coisas. E a gente não sabe por onde começar. A gente, meu Deus, eu vou para ali, eu vou estudar um pouquinho de harmonia. Isso aqui tá difícil, deixa eu voltar para a teoria. Volta para a teoria. Não aguento mais, teoria é chata, você vai pra percepção. Eu sou meio surdo, meu ouvido não é bom. Aí a gente fica indo de um lugar pro outro e a gente não consegue evoluir bem em nenhum deles. E aí, eu venho com uma outra metáfora que eu gosto, que é a metáfora da Alice no País das Maravilhas. Alice, essa cena do filme Alice no País das Maravilhas, a Alice ela encontra o gato e ela pergunta pro gato assim: olha, essa estrada aqui, ela tá indo pra onde? E aí o gato pergunta pra ela: mas pra onde você quer ir? Ela falou: não sei. Aí o gato fala uma frase assim, muito importante, que é o seguinte: quando não sabemos para onde a gente quer ir, qualquer caminho serve. Então isso indica o quê? Se você não sabe o que você quer, onde você quer chegar, você pode pegar qualquer caminho. O ideal é você saber definir uma meta, definir onde você quer chegar. Eu quero fazer isso, eu quero entender isso, eu quero desenvolver essa habilidade. E aí você pode escolher o melhor caminho para ir de onde você está até o lugar você quer ir. Isso parece uma coisa muito boba, né, para estudos musicais. Parece ser muito simples. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas negligencia isso, a definição de uma meta nos estudos musicais.
Qual é o seu objetivo agora? O meu objetivo, o que eu percebi? Poxa, eu não tenho uma boa percepção, eu não consigo identificar bem uma melodia, não consigo identificar bem a harmonia, a função de um acorde. Então você vai se focar nisso. Só que uma coisa importante, essa meta ela precisa ser específica. A sua meta, quanto mais específica, mais fácil de atingir, e aí você consegue ir para a próxima meta. Se a sua meta for, eu quero me tornar um músico completo, é uma meta muito abrangente. E uma meta, por exemplo, eu quero aprender mais sobre harmonia, também é muito abrangente. O ideal é que a sua meta seja assim: eu quero aprender mais sobre campo harmônico. Aí você estuda campo harmônico. Agora eu dominei o campo harmônico, eu tenho o meu I. Agora eu vou para empréstimo modal, que seria o I mais um. Eu vou pegar o campo harmônico, vou montar o campo harmônico das outras escalas para entender o contexto do empréstimo modal. É assim que a gente vai aprendendo. A gente cria uma meta que seja tangível, que a gente consiga atingir ela, né? Seja uma meta fácil para a gente conseguir alcançar, não tão fácil, e a gente faz até chegar a essa meta. Então ela precisa ser específica e ela precisa ser praticável. Não adianta ser uma meta gigantesca ou impossível. Eu quero aprender a tocar violão em 7 dias, como tem curso por aí. Você não vai aprender da maneira que você está achando. Então tem que ser uma meta que te ajude. Foi pensando exatamente nisso que nós criamos o método Fluxo, que aí tem essa imagem bonita que está aparecendo aí. O método Fluxo é um método que a gente desenvolveu, que ele reúne as 4 habilidades da música, reúne as 4 estruturas, para que você consiga desenvolver a fluência musical e assim possa se tornar um músico completo, vencendo e preenchendo todas as lacunas que você tem na sua formação musical. Vou falar rapidamente sobre o método e a gente já vai ver na prática como funciona e como você vai poder utilizar esse método ainda hoje nos seus estudos de música para você de fato chegar no nível que você tanto quer, tá? Bom, sobre a origem do método. O método, ele é influenciado por grandes pensadores do século XX, né? Porque o ensino tradicional, feito em conservatórios, ele diz o seguinte, que o instrumento musical ele é o fim. Então, é o fim como? Eu preciso aprender a tocar um instrumento. Mas ele não é o fim, como eu já falei, ele é apenas um meio, é um meio de expressão. Nós nos expressamos musicalmente através do instrumento. Então, esses métodos aqui, tem o Dalcroze, o Williams, o Kodaly, o Orff, o Swanwick, o Schaefer, o Villa-Lobos, o Reuter, Gazette de Sá, todos esses métodos, eles tentam trabalhar o ensino musical, o ensino da música musicalmente. Aprender música de uma forma musical. Interessante. É muito mais do que o instrumento. É você saber música, não saber tocar o instrumento como o único foco e objetivo da sua vida. A gente surge a partir disso. E, obviamente, o método ele surge da nossa vivência musical. Eu, quando estava aprendendo, como eu falei, eu tive que correr atrás da graduação para aprender coisas que eu não tinha uma habilidade, porque eu não estudo música desde 5 anos de idade, como alguns dos meus colegas estudavam. Então, eu precisava estudar, precisava desenvolver. E eu fui aprendendo a melhor maneira de desenvolver uma determinada habilidade, ou a melhor maneira de entender. E, obviamente, a minha vivência profissional ajudou muito nisso, né? Vendo as dificuldades dos meus alunos para entender um determinado conceito, me fez pensar maneiras de melhorar, de tornar mais acessível, mais fácil para que eles entendessem. Eu vou mostrar aqui como funciona o método. Bom, nós temos o seguinte: o método é dividido em 4 etapas como uma espiral, né? Ele é baseado na teoria espiral do Swanwick. Tá? É um método intuitivo para você chegar no lógico, indo do geral para o específico. Tá? Primeiramente, a primeira etapa, você introduz nessa espiral um conhecimento que você quer aprender. Está escrito aí, conteúdo a ser aprendido. E você coloca assim, eu quero aprender, como eu falei, tem que ser simples e tem que ser específico. Você quer aprender campo harmônico. Então você coloca lá, campo harmônico. Primeira coisa, você vai entender de forma lógica, que a primeira etapa se chama compreensão. Então você vai entender de forma lógica o que é campo harmônico. Então você vai ver, campo harmônico são os acordes, as tríades e tetras formadas sobre o grau de cada escala, e vão ter uma função específica, cada acorde vai ter uma função específica, alguns acordes vão ter dupla função, aí você aprendeu de forma lógica. Beleza, você aprendeu o campo harmônico? Não. Você entendeu o que é campo harmônico. Aí vem a segunda etapa. Depois que você entendeu o que é campo harmônico, você vai para a etapa da percepção musical. Na percepção musical, você vai conectar isso que você entendeu de forma lógica com a prática musical. Como? Bom, entendi o que é campo harmônico. Você vai pegar uma música que você toca, uma música que você ouve e vai ver, qual é o campo harmônico? Olha os acordes aqui, qual é o campo harmônico que está aqui? Você, caramba, olha isso mesmo, eu tenho um campo harmônico de Ré, olha aqui, estou vendo os acordes de Ré, então esse aqui é o primeiro grau, esse aqui é o quinto grau. Você começa a vivenciar com a sua experiência musical, porque não adianta nada você aprender de forma teórica e não relacionar isso com a sua prática musical. Você precisa conectar com a sua prática,
Porque se não houver essa conexão, fica só teoria por teoria. E a teoria, ela está alinhada à prática. Então você precisa estar sempre conectando com a sua percepção na segunda etapa do método fluxo. Depois que você conecta com a sua percepção, você já desenvolveu, identifica já auditivamente algumas coisas, a gente vai para a terceira parte, que é a prática. Na terceira etapa, a gente vai aplicar esses conteúdos que você viu para você desenvolver as habilidades necessárias. Como é que poderia ser essa prática? Poderia ser um ditado que eu vou tocar. Vou tocar. Quais foram os graus que eu toquei? Primeiro, segundo grau. Mas qual escala? De qual campo harmônico? Não precisa identificar necessariamente nessa primeira etapa qual é a escala. O objetivo é identificar que eu fiz o primeiro, segundo grau, primeiro. Eu poderia ter feito um primeiro, quinto primeiro, ou um primeiro, quarto primeiro. Você consegue identificar aos poucos. Pratiquei a audição. Aí tem outra forma de você praticar. Monte aí o campo harmônico de Si maior. Aí você faz Si maior. Agora monte o campo harmônico de Mi maior e relacione os acordes que tem em comum os dois campos harmônicos. Monte agora no seu instrumento, toque o campo harmônico de determinada escala, de determinada tonalidade. Com isso você vai praticando. Só que quando você pratica, você ainda não tem um domínio total sobre aquele conteúdo. Está só praticando e você está aprendendo, de fato, você aprendeu. Mas o domínio do conteúdo ele depende dessa quarta e última etapa do método fluxo, que a gente chama de consciência. Lembra que eu falei sobre a importância da consciência musical? Então, nessa etapa aqui, você vai aprender a se expressar musicalmente através do conteúdo. E essa expressão musical pode ser feita de várias maneiras diferentes. No curso lá da comunidade Cluster, a gente incentiva os alunos a compor. Tem que compor um trecho, uma música, alguma coisa. Mas a gente não quer compor uma obra de arte. A gente não quer que o aluno seja um gênio, um compositor, uma obra-prima. Não, se expressar musicalmente, por exemplo, aprendi isso com campo harmônico, beleza. Então eu vou vou construir uma sequência harmônica com uma melodia que tenha um campo harmônico assim ou assado. Aí você usa um determinado campo harmônico. Você aprendendo a utilizar aquilo ali com a sua vivência musical, você aprende a utilizar, você começa a usar de forma criativa o campo harmônico, você de fato vai ter dominado ele. Aí você, assunto dominado, conteúdo dominado. Você passou por toda a espiral do método fluxo, aprendeu de fato, dominou. Eu falo dominar, gente, é importante entender o seguinte: dominar é diferente de saber. Tá? Eu sei sobre um determinado assunto, é diferente, eu domino um determinado assunto. E o domínio, ele precisa passar por essa espiral do método fluxo. Isso aqui você pode aplicar em qualquer conteúdo. Se você quiser, inclusive a técnica de mental, se você quiser falar, eu quero aprender a tocar piano, cara, é muito abrangente. Mas você fala, bom, vamos lá, primeira coisa, eu quero aprender a fazer uns acordes maiores no piano. Então você precisa entender o que é um acorde maior ou como são as teclas do piano. Aqui é a tecla Dó, Ré, Mi. E você aprendeu isso, beleza. Aí você vai para percepção. Isso é um acorde maior no piano. Isso é um acorde menor no piano. Você começa a relacionar, ver o tipo de som que você está buscando e tal. Aí você vai praticar, vai fazer um acorde maior, um acorde menor, maior, menor, vai ficar praticando. Depois você vai tentar compor uma música e tocar ela, nesse caso já que você quer aprender a tocar essa música com piano. Compor acordes maiores e menores e você vai tocar ela. E aí você vai estar aos poucos desenvolvendo e aprendendo ali a habilidade de tocar os acordes no piano. Então esse método fluxo ele serve para qualquer estudo musical, inclusive até fora da música. Você poderia relacionar isso aqui com estudos de outras áreas, sei lá, de matemática, de português, a gente não, de inglês, a gente não pratica nesse conceito, mas a base didática, teórica por trás disso aqui permite aplicações em várias áreas, não só na música, Bom, digamos que a gente tenha definido leitura rítmica, porque leitura rítmica é muito abrangente. Então vamos aprender sobre pulso e proporção, tá? Então isso que vai entrar lá na cabeça do método fluxo. E aí, a primeira etapa é a compreensão. Nós vamos entender o pulso e a proporção das figuras. Vamos entender isso aí, tá? Então vamos começar. Parte teórica, tá? O que é ritmo? O ritmo, ele vem da palavra ritmos, que é do grego, que significa aquilo que flui, aquilo que se move, tá? É muito relacionado a rio, Tem a origem do ré também, tem algumas origens etimológicas que vão falar isso, mas é como se o ritmo fosse o que flui, é o fluir musical. Afinal, a música, ela acontece num tempo, e esse tempo ele é fluido. A gente que organiza esse tempo,
em estrutura. A música ela começa aqui e termina aqui. A gente como se pegasse um espaço desse tempo e transformasse ele logicamente. Mas a música, o ritmo é uma fluência musical. Aí você pode relacionar isso aqui, por exemplo, como nas ondas do mar, em que o mar vem, bate nas pedras, aí cria um ritmo, cria uma pulsação. Então tem essa ideia do fluir. E o ritmo ele é uma organização temporal da música, onde a gente combina sons e silêncios. Né? Os silêncios são as pausas musicais. A gente define o estudo do ritmo através das relações de duração, proporção, hierarquia e ordem. Ou seja, eu vejo um tempo musical, comparo com uma outra duração musical, e vejo se elas são proporcionais ou não, uma ao dobro da outra, da metade, um terço, um quinto, ou enfim, veja a proporção. A hierarquia. Alguns pulsos são mais importantes do que outros. Quando a gente pensa assim, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, eu estou agrupando de 4 em 4. E o 1 vai ser geralmente o mais forte, porque eu estou acentuando o meu início do meu ciclo. Isso é um ciclo, né? Então o ciclo de 4 em 4 é 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pode ser um ciclo de 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Que é a ideia da valsa. Isso é uma hierarquia. A gente coloca uma hierarquia, que tem o primeiro, que é o mais importante, aí vem o segundo, menos importante, vai criando uma hierarquia, e tem uma questão de ordem, né? 1, 2, 3, não é 1, 3, 2. Porque o tempo ele é linear. Então tem uma questão de ordem envolvida no estudo ritmo. E a gente pode dividir a ideia do ritmo, do estudo ritmo, entre rítmica divisiva e rítmica aditiva. Tá? Eu vou explicar a diferença entre eles. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, sobre rítmica divisiva, rítmica aditiva. Então você vai entender a teoria por trás disso aqui, depois a gente vai ver na prática. Enfim, vamos passar por toda a espiral do método fluxo. Mas primeira coisa, eu preciso dizer o seguinte: isso aqui não é ritmo. Isso aqui é uma notação rítmica. Ritmo é a execução que você faz. Então, eu quero aprender ritmo. Não é ler partitura, não é a mesma coisa. O ritmo você consegue executar. Se eu fizer para você assim, você consegue provavelmente ouvir e repetir, reproduzir o ritmo que eu estou fazendo. Mesmo que você não saiba quais figuras você está fazendo, se não colcheia, se não colcheia, uma mínima, você não precisa saber a partitura para executar o ritmo. Então o ritmo não é a partitura é uma representação do ritmo. Se você consegue executar o ritmo, então a representação é só uma forma gráfica de você colocar aquilo ali no papel. Assim como você consegue pensar no seu idioma e você consegue escrever no idioma. Eu poderia pensar no meu idioma e escrever em inglês. Essa é uma maneira de você representar graficamente aquilo ali. Ritmo é muito mais do que a partitura, só deixando isso claro, tá? Bom, vamos entender então a diferença entre rítmica divisiva e a rítmica aditiva. A rítmica divisiva, como o nome sugere, né, ela vem da divisão, ela é a ideia da lógica da partitura, a ideia europeia do pensamento musical, temporal, do ritmo, em que a gente pega uma estrutura, que a gente chama de pulso, e a gente divide esse pulso. A gente faz subdivisões, né? Divide esse pulso. E a gente pode dividir na metade, em duas partes, e cada uma dessas partes é dividida em outras duas partes. Então é como se fosse isso aqui. Ó. Esse aqui é um pulso, que é uma unidade regular, né? É o 1. Eu pego 1, 1, 1, 1, certo? Então, tá, tá, tá. Se eu quiser pensar na metade, eu tenho que imaginar que esse 1, ele é um espaço específico, e eu vou cortar em duas metades diferentes, como está aí no desenho. Então seria tá, 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 tá. É como se fosse o tempo e o contratempo. Como se eu tivesse aqui uma parede, né? Aí fizesse assim, tá, 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 tá. E a gente tem até umas silabações para ajudar nisso, né? Ele faz o tati. Então, tati, tati, tati. O contratempo é o ti. Mas essa subdivisão, essa divisão do pulso, ela pode ser binária, como você está vendo aí, mas ela também pode ser ternária, em que eu pego o mesmo pulso, o 1, só que ao invés de dividir por 2, eu divido por 3 e depois eu divido por 6. E aí você pode reparar, isso aqui é uma coisa engraçada, né? Porque geralmente, entendi, então ternário dividido por 3. Mas, então, ao invés de dividir em 6 partes, eu tinha que dividir em 9. Porque cada uma dessas que estão 3, eu subdivido em outras 3. Mas não é assim. A gente pega uma estrutura, divide em 3 e depois divide cada uma delas em 2. Então, as pessoas geralmente confundem nisso, porque os estão aprendendo, confundem nisso. Mas é a mesma coisa. Só que ao invés de dividir tati, 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 vai ser tatete, tatete, tati, tati, tatete, tatete. Fiz aqui a mudança do binário
pro ternário e vice-versa, né? Então é a mesma duração do pulso, só que a maneira como eu estou dividindo ele é que vai ser diferente. Tá? É uma coisa hierárquica. E é isso, traz a gente para isso aqui, que é a lógica da partitura, em que a gente tem uma semibreve, que é essa figura aí. Os nomes, gente, não são importantes. Você, não sei ler partitura, não sei os nomes. Não precisa saber o nome. Porque a maioria das pessoas, elas se concentram no nome, então você dá uma partitura para lá, identifica que tem uma colcheia, mas executa essa colcheia para mim. Ela não sabe. Então é melhor você entender o tempo e como executar, mesmo que você não saiba o nome daquela figura, do que você saber o nome e não saber transformar aquilo ali em som, transformar aquilo ali em música. Lembrando que isso aqui é só uma notação gráfica do ritmo. Isso aqui não é o ritmo, tá? Então, nós temos aqui a semibreve. Se você observar, nós temos uma divisão acontecendo aqui, ó. A semibreve, que é a primeira figura, ela vale um tempo, como se fosse o pulso, né? Aí a mínima, ela vale metade dela. A semínima, ela vale um quarto dela, ou metade da mínima. Então, a gente vai sempre dividindo. Vê que está sempre dividindo em metades e metades. Essa é a lógica da partitura. A lógica da partitura que a gente trabalha vem da rítmica divisiva. E não é uma rítmica muito fácil de aprender. Quando a gente vai para a rítmica aditiva, aí vocês vão ver que a aditiva vem de adição. É bem mais simples, né? Na matemática é muito mais fácil você somar do que você dividir. Então, a rítmica aditiva ela é mais comum no repertório da música africana. Eles pensam muito de forma aditiva lá. E na música de concerto, principalmente a partir do século XX, alguns compositores, né, mesmo compositores europeus, como Messiaen, ou americanos como Milton Babbitt, usaram muito da lógica da rítmica aditiva para construir as músicas dele, como uma maneira de você sair da questão da rítmica divisiva. Porque a rítmica divisiva, ela cria uma coisa que o Ocidente ele é ficcionado, é o tic-tac do relógio. A gente é ficcionado em estruturas simétricas, estruturas regulares, que é tá, 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 tá. Aí pega uma música. A gente pega uma música, essa música sempre vai estar regular, né? E a rítmica aditiva, a gente consegue criar formas irregulares de ritmo que são bem interessantes para quem está buscando algo diferente, um ritmo diferente, uma levada rítmica diferente. Vou explicar como é a lógica da rítmica aditiva. A rítmica aditiva a gente parte da unidade mínima, seria a menor unidade, tá? O unitário. E aí a gente vai construir as derivações, as outras figuras, ou as outras durações, a partir da soma da quantidade de unidades mínimas. Então, ao invés de você pegar isso aqui e fazer tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá, pegando e dividindo em duas partes, eu vou pegar isso aqui é meu 1. Então, se eu fizer 1, vai ser tá, tá. Se eu quiser fazer o 2, vai ser tá. Se eu quiser fazer o 3, tá. Então é muito mais fácil. Eu estou somando a quantidade das figuras dentro da lógica da rítmica aditiva. Então eu pego a unidade mínima e eu vou somando ela. Aí eu consigo gerar o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Tá? Aqui, na notação de partitura, a gente tem o 1, que seria uma unidade mínima. O 2, aí pode ser 2 semicolcheias aqui, ou uma colcheia. Lembrando que a colcheia ela vale o dobro do tempo. É sempre uma proporção divisiva, né? Aí pode ser 3, o 4, o 5. Isso poderia ser feito também com colcheias. Nesse caso, a minha unidade mínima é a colcheia, não é a semicolcheia. Tudo depende de qual é a sua unidade mínima. E a sua unidade mínima é que vai determinar a duração das figuras. Bom, mas voltando aqui, você já entendeu, já compreendeu o que é o ritmo, entendeu a diferença entre a rítmica divisiva e a rítmica aditiva. Você só entendeu, a gente está só no plano lógico, na etapa da compreensão. Agora, a gente vai relacionar isso com a sua prática e experiência musical. Bom, você provavelmente conhece a música Marcha Imperial do Star Wars. É o famoso tema que é associado ao Darth Vader. Como é que é a Marcha Imperial? Né? Então, se eu pensar no pulso, ó, o que eu tenho? Eu percebo que as primeiras notas elas duram exatamente o tempo de um pulso. Ó. E as outras notas, que são diferentes, elas são 2 notas por pulso. Então tem uma divisão ali, tem uma subdivisão hierárquica com a primeira articulação mais longa. Ó. Tá, 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 tará, tá, tará. A gente tem 2 figuras diferentes. E aí, eu poderia
entender isso. O básico aqui dessa ideia da percepção é você conseguir identificar como está funcionando a divisão, como está funcionando a ideia do pulso. Quando a gente escuta uma música, a gente consegue perceber o pulso, a gente consegue perceber que tem uma unidade regular, que é o tic-tac do relógio que eu falei, que nós do Ocidente somos ficcionados. A nossa música é toda construída em cima da regularidade do tic-tac do relógio. Tá? Então, a gente bate o pezinho, tá ouvindo uma música, e tal, aí você começa a bater o pezinho, então começa a balançar a cabeça. A gente acaba corporificando esse pulso. É muito comum, uma música que está cantando, aí as pessoas começam a bater palma, regular. Ninguém bate palma assim. A gente não bate palma regular, seria até engraçado, você vê parabéns de outro. Cada um batendo de um jeito. Mas é sempre regular. Isso é o pulso. Agora, o pulso, como eu falei que o ritmo não é a partitura é só uma forma de notar, eu posso tomar isso como pulso, mas como eu vou escrever isso na partitura, pode ser de várias formas diferentes. Por quê? Porque depende de o que eu estou considerando como meu pulso. Então aqui um exemplo, eu poderia escrever a marcha imperial pegando que o pulso dura uma semínima, como está aqui na primeira linha. Tá como semínima, então. Tá, tá, tá. 3 figuras exatamente iguais. Por que 3 figuras exatamente iguais? Nos 3 notações, a primeira figura é exatamente igual. Por quê? Porque eu percebo que é a mesma figura. Tá, tá, tá. É uma repetição, inclusive é a mesma nota. Então eu preciso identificar isso. Isso é uma etapa muito importante no desenvolvimento da percepção. Você conseguir identificar que 2 sons seguidos têm a mesma duração. Então, tá, tá, tá. Aí aqui a duração é diferente. Né? Tá, tirá, tá, tirá. Eu poderia ter notado isso da primeira forma, da segunda forma e da terceira forma. Qualquer uma das 3 estaria certa. O que vai depender vai ser qual a unidade que eu estou tomando como medida. Se eu estou tomando... E aqui tem uma coisa importante, que é a proporção. Porque se eu tomo como medida semínima, então cada nota, cada tempo dura uma semínima, e essa aqui, que duram menos, tem 2 notas por pulso, ela tem um pulso, um pulso, um pulso, um pulso, um pulso, né? Essa aqui vai ter que durar menos do que a semínima, porque ela dura menos. Então, aqui eu estou utilizando essa colcheia pontuada, que equivale a 3 semicolcheias e uma semicolcheia no final. Nesse caso aqui, somando as 4 semicolcheias, equivalem a 2 colcheias, que equivalem a uma semínima. Se você for voltar e ver lá aquele gráfico, aquele desenho da divisão das figuras, você vê que a semicolcheia vale metade da colcheia e a colcheia vale metade da semínima. Então isso aqui é uma forma de completar. Parece complexa essa forma de como é que eu completo o tempo de uma semínima utilizando outras notas, mas é só pensar. Eu gosto da analogia, não vem mais uma analogia, eu falei, eu vou ter analogia direto, mas essa analogia é legal, os alunos gostam pelo menos. A analogia do dinheiro. Se a gente imaginar, por exemplo, que a semínima ela equivale a R$1, a colcheia valeria quanto? Ela valia 50 centavos, certo? Então, eu tenho duas colcheias, ou seja, 2 moedas de 50 centavos, formam a semínima, que é R$1. E a semicolcheia seria o quê? Seria a moeda de 25 centavos. Então, eu precisaria de 4 moedas de 25 centavos, ou seja, 4 semicolcheias, para formar a mesma duração, ou o mesmo preço, na analogia, do que a semínima, que vale R$1 para a gente, aqui, essa ideia. E aí, o que está acontecendo aqui? É como se eu estivesse formando R$1 aqui, nessa figura, só que com 3 moedas de 25 centavos juntas, fundidas, eu fundi essas 3 juntas, né, e uma moeda de 25 centavos solta. Pegando em 4 partes diferentes, eu estou pegando assim, é como se fosse assim, tá, 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 tá. Essa é a ideia aqui, 75 centavos, 25 centavos para juntos formarem R$1. E esse R$1 é o pulso, exatamente o pulso que a gente está trabalhando aqui na marcha imperial. E agora, se eu pegar como colcheia, aí as proporções vão mudar, mas a execução rítmica, a duração rítmica vai ser exatamente a mesma. Da mesma forma que se eu tomar como unidade a mínima, vai mudar as figuras, mas a proporção rítmica vai ser a mesma. Porque a importância aqui do ritmo é a proporção. Figuras que têm a mesma duração. Figuras iguais vão ter a mesma duração e figuras diferentes vão ter durações diferentes, só que proporcionais dentro dessa lógica divisiva. É basicamente isso. Então, quando a gente estuda a marcha imperial, você pode fazer isso com música que você toca, com música que você ouve. Tenta bater o pé, bater a palma, tenta perceber quantas batidas diferentes eu tenho nesse pulso. Se a música for você começa a perceber quantas notas são, tem tantas notas assim, e você começa a entender como está a divisão desse pulso aí.
Tá? Essa é uma lógica da rítmica divisiva que é muito utilizada no estudo de partitura, estudo formal. Por fim, eu trouxe aqui a música Marcha Soldado, porque ela ajuda a gente a entender a ideia da proporção. Tá? A ideia da proporção é a seguinte: se você pegar a letra, né, ó, marcha soldado, cabeça de papel. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma figura, marcha sol. Aqui, essas duas figuras aqui, elas estão metade, metade. Aí é uma figura inteira. Então, aqui vai ser uma batida. Marcha soldado. Aí aqui nessa parte, todas elas vão ser meio tempo. Metade do tempo. Ó, um tempo. Chá soldado. Um tempo. Aí todos meios tempos. Ó. Do cabeça de papel. Então, tá, ti, tá. Ti, ti, tá. Essa é a ideia. Tá, ti, tá. Ti, ti, tá. Quando a gente pega essa ideia do ritmo, a gente vê que tem uma relação de metade muito clara. Tá, ti, tá. Ti, ti, tá. A gente consegue visualizar que tem uma proporção ali de metade. Isso é muito importante ser percebido auditivamente. Então, o que eu recomendaria é que você consiga estudar, você consiga desenvolver as músicas que você ouve, ouça as músicas que você gosta, que você toca, tenta perceber essa relação de metade, de dobro, a proporção entre as figuras, bate o pé, bate a mão e vai entendendo a relação entre elas. Isso é muito importante, porque é a sua vivência musical que vai fazer você de fato evoluir ou não. Mas eu vou dar uma dica ainda para vocês de como fazer isso de uma forma bem clara, tá? Só mostrando aqui, se eu entender essa relação de metade, eu poderia escrever dessa forma, com essas figuras aqui que elas equivalem a metade, ou dessa forma, que também equivale a metade. Então, quando a gente entende a lógica de metade, a notação é só um detalhe. Você vai entender a relação proporcional entre as figuras. E é isso que é mais importante na leitura rítmica, afinal, é o que a gente está querendo desenvolver aqui, nessa aplicação do método fluxo. Está tentando desenvolver a sua leitura rítmica especificamente no pulso e na proporção. Esse entendimento básico da leitura rítmica. Então, você precisa conseguir identificar isso aos poucos. E aí vamos para a parte 3, que é a parte da prática. Vamos praticar a leitura rítmica. Tá? Primeiro, vamos praticar com a rítmica divisiva. Aqui eu não vou usar notação, vou usar só números. Então, nosso primeiro exemplo, nós temos 4 pulsos. Né? 1 pulso, 2, 3, 4. O primeiro dura um tempo inteiro, o segundo dura um tempo inteiro, o terceiro dura metade e metade, e o quarto dura um quarto, um quarto, um quarto, um quarto. Embaixo você vai ver que existe uma silabação. Essa silabação é do método do Gazit-Sá, que é um importante teórico brasileiro, educador brasileiro, e ele utiliza a silabação. A silabação é importante porque relaciona a gente com a prosódia da fala, né? Quando a gente fala de um jeito, fala uma palavra, né? Pensar nas sílabas, isso ajuda a gente também a desenvolver a leitura divisiva. Tá? No curso da comunidade clássica tem muito dessas coisas. O Rafael, que é o professor responsável pela parte da percepção musical, ele trabalha muito com Gazit-Sá. Ele que é um especialista, eu não sou especialista em Gazit-Sá, eu conheço um pouco, mas ele utiliza então, toda a metodologia do Gazit-Sá para explicar essa questão da divisão utilizando as sílabas. Tá? Então, por exemplo, o ti é sempre o segundo tempo, a segunda metade. O tu, nesse caso aqui, vai ser tanto o segundo tempo da primeira parte, quanto o quarto tempo ou o segundo tempo da segunda parte. Então, segundo e quarto aqui na divisão. Então a gente tem tá, ti, tá, tu, ti, tu. Sempre mantendo o pulso. Então seria a nossa primeira leitura. Fazer mais devagar, tenta fazer comigo. Ativar. Primeiro, mantém o pulso. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aí vem a leitura. Tá, ti, tá, tu, ti, tu, tá, ti, tá, tu, ti, tu. Tem que durar, tá, tu, ti, tu. Eu tô pensando aqui em 4. Tá. 1, 2, 3, 4. É a técnica da digitação rítmica que eu vou mostrar daqui a pouco. Então a gente consegue perceber os 4 pulsos e essa divisão. Tá, ti, tá. Né? A gente consegue ter essa ideia para fazer isso. E agora na rítmica aditiva, a gente pega uma sequência de números. Você pode fazer isso
com o seu telefone, o número do seu telefone, por exemplo. Você escreve uma sequência qualquer e tenta desenvolver essa leitura da seguinte forma. Então, a minha unidade básica é 1. Então, vou bater aqui uma figura, fazer um pouquinho mais rápido, né? Porque agora é adição, não é divisão. Posso fazer assim. E aí, as figuras que eu vou fazer vão ser... Eu vou sustentar com a voz a quantidade de batidas que está no número. Então, seria assim, ó. Tá, 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 tá. Fazer mais devagar para ficar mais claro, ó. Tá, 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 tá. Tô fazendo aqui a rítmica divisiva, a rítmica aditiva, desculpa, nessa sequência. Não tô pensando em pulso, não tô pensando em compasso, não tô pensando em figura, tô pensando no ritmo. Puramente no ritmo. A gente consegue criar com a rítmica aditiva, como eu falei, levadas rítmicas, ideias rítmicas bem mais complexas, mais irregulares, porque aqui a gente não está pensando na lógica do tic-tac do relógio. A gente está pensando numa coisa mais fluida, que vem de uma unidade mínima construindo tijolinhos e aí forma ritmos bem mais irregulares. É interessante. Eu gosto de um exemplo, trazendo também para percepção, o tema da Missão Impossível. Ele é um tema que assim, é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Então é 3, 3, 2, 2. 3, 3, 2, 2. Esse é o ritmo da Missão Impossível. Se você pensar, né? Tá, 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 tá. Então, canta, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1. Esse é um tema construído em 10. Somando 3 com 3, 6. 2, 2, 4, 6 com 4, 10. É um tema em 10, 10 por 8 ou 5 por 4, dependendo da notação, mas não estou entrando aqui no mérito do compasso. Mas a gente pode pensar nele, ele é irregular, porque ele é um compasso alternado, a gente chama de alternado, porque a gente alterna 3 e 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Se olhar aqui a regência que eu estou fazendo, né? A gente tem uma aceleração. Tá? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1. Não é? Fica super irregular quando tenta botar uma coisa regular aqui, o tic-tac do relógio. Então a gente consegue pensar na rítmica aditiva simplesmente pegando a unidade mínima. No caso aqui eu peguei o 1, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1. A gente consegue desenvolver essa melodia aí a partir da rítmica aditiva. Mais um exemplo aí para você ver na sua percepção musical. Bom, e aí a gente poderia pegar essa rítmica divisiva aqui e dizer que isso aqui é uma semínima. Agora eu estou colocando uma notação musical. Tá? Isso é uma semínima. Bom, se é uma semínima, na notação vai ser assim. Né? Como você pode ver. Tá, tá, ti, tá, tu, ti, tu, tá, ti, tu, tá, ti, tá, tu, ti, tá, tu, e tu, tá. A gente consegue ter aqui a escrita dessa leitura. Então você poderia praticar essa leitura com a silabação, utilizando aí a rítmica divisiva. Agora, a mesma ideia. Se eu utilizar a rítmica aditiva, eu poderia considerar a minha unidade mínima a semicolcheia. Então eu vou ter a mesma figura que eu tinha anteriormente. Pegando 4 aqui, eu vou ter 4, então vai ser 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1. A gente vai ter essa mesma ideia, só que somando. Então tem 4, né? 1, ó. Seria assim, essa leitura rítmica com a rítmica aditiva, ó. Tá, 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 tá. Estou sempre olhando aqui esses números. Então é 4, 2 mais 2, 1 mais 1 mais 1 mais 1, 2 mais 1 mais 1, 2 mais 2, 1 mais 1 mais 2, 1 mais 2 mais 1, 4. São as formas diferentes da gente fazer uma leitura rítmica. Então você deveria praticar bastante, ficar treinando as duas com bastante leituras, para que você vá conseguindo adquirir a fluência musical. Mas para facilitar esse processo, principalmente na rítmica divisiva, eu vou te ensinar agora a técnica da digitação rítmica. A técnica de digitação rítmica a gente ensina lá no curso da Comunidade Cluster, e ela é uma técnica que eu aprendi no curso de preparação para o THE, o Teste de Habilidade Específica em Música, em 2007. Eu entrei na faculdade em 2008, mas eu fiz a prova do vestibular em 2007, então eu tive que me preparar, vencer algumas lacunas que eu tinha, que eu precisava ter
já para fazer o teste de habilidade específica. E eu aprendi num curso ministrado no Conservatório Brasileiro de Música com a professora Zóia Maia. E essa técnica, ela é baseada na leitura rítmica de vários autores. São vários autores que estão trabalhando essa coisa. Ele tem uma questão da corporificação. A gente corporifica o ritmo. Tá? E ela combina a rítmica divisiva e a rítmica aditiva. Como eu falei, o nome é digitação rítmica que a gente utiliza a nossa mão. E ela é baseada na corporificação rítmica. Tá? O que a gente faz? A gente estabelece uma figura para cada um dos dedos. E aí a figura vai ser a unidade mínima, rítmica aditiva. E a gente vai fazer ciclos desses dedos. Né? A gente faz um ciclo. Ó. E aí um ciclo significa que eu estou fazendo a rítmica divisiva. Cada ciclo é como se fosse um pulso. Só que eu estou dividindo ele de forma aditiva. Por isso que ele combina a aditiva com uma rítmica divisiva. Então, por exemplo, ó, o que eu preciso fazer é isso aqui. É combinar, ó. Vai ser sempre regular, né? E aí, dependendo da minha unidade mínima, cada dedo vai durar uma coisa diferente. Ó. Na primeira mãozinha aí, cada dedo dura uma colcheia. Na segunda mão, cada dedo dura uma semicolcheia. E na terceira, cada dedo dura uma semínima. Então eu consigo ter, de acordo com a ritmo que eu estou trabalhando, uma figura de referência diferente. Vamos ver como é que funciona isso na prática. Né? O ritmo que a gente acabou de ler no exercício anterior, ele está aqui. A gente vai utilizar a metodologia ICL. ICL é identificação, ciclo e leitura. Então, o que é isso? Identificação. Primeiro a gente olha e fala qual é a unidade mínima que eu preciso para poder executar esse ritmo. Uma vez que a menor unidade, a duração mais curta é a semicolcheia. Então, semicolcheia é a minha unidade mínima. Aí lembra daquela duração que eu anotei lá? 4, 2 mais 2, 1. Isso aqui agora vai ser a quantidade de dedos. Então, cada dedo vai durar exatamente uma semicolcheia. Se eu sei que aqui eu começo com 4 semicolcheias, depois eu vou 2 e 2, 1, 1, eu já sei a quantidade de dedos que eu vou precisar articular aqui. Mas antes da gente começar a executar, o método CL, como eu falei, ele é identificação, ciclo, leitura. Identificação, identifiquei a unidade mínima, semicolcheia. Ciclo. O que é o ciclo? Eu vou fazer de uma forma que seja confortável. Ó. Eu vou fazer o ciclo da mão inteira. 1, 2, 3. Que seja confortável para mim, para eu conseguir pensar e executar o ritmo. Depois que vi que fiz o ciclo de uma forma confortável, aí eu faço a leitura. Então, vamos fazer a leitura? Ó. Vamos lá. Ó. Tá, 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 tá. Então, veja que a cada pulso, a cada unidade daqui é uma mão inteira, um ciclo inteiro de mão. Uma mão inteira, uma mão inteira, uma mão inteira. E eu vou articulando com a voz de acordo com as figuras. Isso aqui é uma mão inteira, então são os 4 dedos. 4. Aqui é metade, metade. 2 mais 2. São tá, tá, tá. 2 mais 2. Faço assim o Spock, a mãozinha do Spock. O terceiro tempo aqui, essa terceira unidade, são 4 semicolcheias juntos. Ou seja, cada semicolcheia é um dedo, então uma articulação sonora para cada dedo. Tá, 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 tá. E aqui já é a combinação. É uma unidade junta e 2 separadas. Tá, tá, tá. Aí volta aqui na quinta parte eu tenho tá, metade, metade, o Spock de novo. E depois eu tenho uma articulação para cada dedo e metade. Tá. Aí tem essa figura aqui que geralmente quem está estudando ritmo acha ela super difícil, mas ela é bem simples com a digitação rítmica, porque eu vou combinar esses dedos aqui no meio e esses dedos vão estar separados. Então vai ser tá. A gente consegue, então, com a técnica da digitação rítmica, desenvolver essas leituras de forma mais simples, que a gente está corporificando, né? A digitação que a gente está usando os dedos, a gente está corporificando o ritmo. A gente vê ó, os dedinhos aqui, quantos dedos eu preciso, a gente vai fazendo isso. Com o tempo, você vai ganhando fluidez, e aí você consegue fazer leituras de ritmo mais complexos, e com o tempo você vai ver que você não precisa mais da mão, você já consegue fazer essa divisão, esse pensamento mais rápido, a música ela fica interiorizada, né? O ritmo ele fica interiorizado em você. Mas aí a técnica de digitação rítmica ela é muito boa para a gente conseguir desenvolver bem a habilidade. Aqui estou mostrando o básico da técnica de digitação rítmica, no curso da comunidade cluster a gente aprofunda, tem exercício, enfim. Mas se você pegar qualquer partitura, qualquer livro que você queira estudar, praticar a sua leitura, você pode pegar isso aqui e usar a técnica que você vai desenvolver a fluência na sua leitura a partir da técnica da digitação rítmica.
Bom, e finalmente chegamos na última etapa do método fluxo. A gente chega na etapa da consciência, em que a gente vai compor uma levada rítmica. E aqui o que você faria? Você poderia pensar num ritmo qualquer, né? Tipo, tá, 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 você pensa no ritmo que você quiser. Tá, 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 tá. Tô criando aqui, na minha cabeça tô criando. E eu tenho que conseguir aos poucos relacionar isso que eu tô pensando com alguma figura, com alguma organização temporal. Poderia ser o pulso, né? Tá, 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 tá. Se eu pensar assim, então. Tá, 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 tá. Aí eu posso pensar na lógica divisiva, pensar no tá, 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 tá. Usar a técnica da digitação rítmica, ou pensar na rítmica aditiva. Tá, 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 tá. Aí eu consigo visualizar o ritmo que eu estou fazendo aos poucos, e eu escrevo na partitura, escrevo, né, um desenho, escolho uma figura, e eu tento ler. Escrevi, agora deixa eu tentar ler aqui. Aí você, não está exatamente igual ao que eu estou pensando. Aí você muda, vai corrigindo. Com o tempo, você vai conseguir pensar num ritmo e já saber exatamente como é que escreve ele. Esse é o objetivo, é você desenvolver essa consciência musical para conseguir visualizar como é a escrita daquele ritmo. Porque você já sabe executar ele, você já sabe as proporções. Então você sabe que você pode escrever com colcheia, com semicolcheia, com fusa, com semifusa. Você define como você vai escrever, mas você já sabe as proporções. O principal, mais do que saber como escrever, é uma colcheia com uma semicolcheia. Não, é saber as proporções. Isso que eu mostrei também, usando a técnica de digitação, é você entender as proporções rítmicas. Esse é o nosso objetivo. E uma vez que você faz essa composição, você dominou a leitura rítmica. Você aprendeu sobre pulso e proporção. Você vai saber fazer muito fácil. Claro que existem outras nuances da leitura rítmica, como as quiálteras, são alterações de métrica, em que você vai de uma métrica binária para uma métrica ternária e vice-versa. Então a gente consegue ter várias outras nuances, mas o primeiro start, o início, é você dominar o pulso e a proporção. Você dominando isso aqui, você vai conseguir ler várias músicas, várias partituras muito simples, vai conseguir escrever suas partituras de cabeça, escrevendo o ritmo delas, e vai facilitar muito a sua leitura, tá? Então, eu tenho certeza, assim, certeza absoluta, que se você seguir os 4 passos do método fluxo nessa espiral, em qualquer conteúdo que você queira aprender com a música, você vai dominar esse conteúdo em muito menos tempo do que a maneira tradicional, os métodos de ensino tradicional, e você vai criar uma base musical suficientemente forte para você poder ir para o próximo nível sem ter falhas, sem ter lacunas. Você vai conseguir preencher todas as suas lacunas de aprendizagem. Eu tenho certeza que se você usar o método fluxo a partir de hoje, nos seus estudos, você vai conseguir evoluir muito mais rápido, de forma muito mais consistente também. Agora, se você quiser acelerar esse preenchimento das lacunas que você tem, eu tenho um convite para te fazer. Eu quero te apresentar a comunidade Cluster, que é o nosso curso completo para ajudar a preencher essas lacunas de aprendizagem, desenvolvendo a musicalidade, te levando para o próximo nível, independentemente de qual seja o seu instrumento ou nível de conhecimento atual. Esse, sim, é sem dúvida o curso de música mais completo que você vai ver na internet. E eu estou falando isso com toda certeza. Você vai ver conteúdos que eu só vi na faculdade. Então você vai ter acesso a conteúdos. Lembra da democratização do conteúdo que eu falei? A democratização da educação. Você vai ter acesso a conteúdos que são disponíveis apenas dentro da universidade, dentro da academia. Mas você vai ter acesso a tudo isso dentro da comunidade Cluster. Você vai ter acesso a um curso completo de teoria musical, um curso completo de percepção musical, desenvolver seu ouvido, né? Um curso completo de harmonia, um curso completo de edição de partituras. Você vai aprender a gravar, a editar, a mixar, a masterizar. Isso tudo com mais de 200 aulas, construídas de uma forma para não ser chato. São aulas de no máximo 15 minutos. Porque é uma aula que você assiste, beleza, aprendeu. A gente não quer que você desista no meio do caminho. Então são aulas que são direto ao ponto para você de fato aprender aquele conteúdo, praticar e resolver suas questões da música, suas lacunas. A comunidade Cluster, ela também vem com mais de 500 exercícios passo a passo, que mais do que, como eu falei, mais do que saber praticar, é saber como praticar, porque nem toda prática leva à perfeição. Então são exercícios que vão te ajudar de fato a evoluir na música e desenvolver as habilidades necessárias para se tornar um músico completo. Além disso, você vai ter acesso a uma comunidade exclusiva no Facebook, onde você vai poder compartilhar suas músicas, você tocando, compartilhar seus resultados, suas dúvidas, e todo mundo vai estar lá para te ajudar. É um ambiente bem legal, bem acolhedor, para você trocar suas experiências e até pedir solicitações de conteúdo. A gente está sempre tentando melhorar o curso. Então você tem acesso a muito mais
do que só isso aqui. Além do curso inteiro da comunidade Cluster, você vai ter acesso a mentorias em grupo que nós fazemos online com os alunos da comunidade. Geralmente acontece uma vez por mês, às vezes quinzenalmente a gente faz mentorias em grupo, depende muito da demanda dos alunos. E essas mentorias elas têm 2 objetivos específicos. O primeiro é dar um feedback, uma coisa personalizada. Então a gente vai e percebe, vamos lá, o que você quer, o que você está com mais dificuldade? Estou com dificuldade em tirar a música de ouvido. Beleza, fez o exercício tal? Fez? Faz para mim aí para eu ver. Você está errando nisso. Melhora, faz dessa forma, ou então pensa assim, faz assado. A gente vai dar um feedback, uma maneira para você, de fato, corrigir especificamente os seus problemas, que a gente quer que você atinja os seus objetivos. A gente não quer que seja só mais um curso na internet que você comprou, tem login e senha, e você tá lá e vê de vez em quando. Não, a gente quer que você, de fato, atinja os seus objetivos. Tá? E, além disso, as mentorias em grupo elas também servem para ter aulas com conteúdos complementares. Então, assim, a gente pode pegar um conteúdo que já tem no curso e fazer uma aula sobre uma música analisando sobre aquele conteúdo. Ou então uma música sobre um ritmo específico, uma levada a ritmo, samba. Vai ser algo complementar, porque tudo que você precisa aprender vai estar dentro do curso. E como funciona o curso? Aí tem essa figura maravilhosa que o nosso design fez, que se chama Mandala da Fluência Musical. Ela é a organização do curso. O curso inteiro está aqui. Ela te diz o que fazer, como fazer, seguindo a espiral do método fluxo, a ideia da espiral do método fluxo. Nós dividimos aqui em 4 grandes áreas da música. A área da teoria, que aí engloba tudo da teoria mesmo, né? Inclusive harmonia, tudo que você precisa entender de forma lógica, a compreensão. Aí tem a percepção, que é quando você vai conectar essas coisas com a sua experiência musical. A tecnologia, onde você vai aprender recursos tecnológicos, seja para gravar, editar, ou até para estudar música, editar uma partitura, você vai aprender tudo que você precisa para de fato evoluir na música. E você tem a parte da prática. Você pode reparar que tem um sistema de cores aí bem bonitinho, né? Isso tem a ver com o nosso sistema de faixas. A gente divide os conteúdos, os módulos, em faixas. Tem a faixa branca, a faixa azul, faixa vermelha, faixa marrom e faixa preta, que é quando você alcança a fluência musical. Esse sistema de faixas permite com que você siga os conteúdos na ordem certa e respeitando o tempo de aprendizagem. Então você começa em teoria, alfabetização musical. Você vai ser alfabetizado musicalmente, vai aprender as figuras, os nomes, a partitura, tudo mais. Aí você segue a seta laranja, a gente vai para a faixa branca da percepção. Aí você vai despertar a sua percepção musical. Aí você vai para a tecnologia, você vai aprender algumas ferramentas digitais de aprendizagem. E por fim, você vai para a musicalização elementar, onde você vai fazer vários exercícios, utilizando tudo que você aprendeu ao longo do curso. Na prática, você pode olhar que a setinha na mandala é uma setinha roxa. Isso significa que a partir da prática você dominou o conteúdo, então você vai para a próxima faixa, faixa azul. E dentro do curso da comunidade nós temos um exame de faixa. Nesse exame de faixa, você vai mostrar para a gente que você de fato dominou os conteúdos e você vai avançar. Assim que você se inscreve no curso, você tem acesso a todo o conteúdo da faixa branca, somente. Você não tem acesso às outras faixas. Por quê? Porque a gente quer que você respeite o tempo de aprendizagem de cada conteúdo. A gente quer que você evolua no tempo certo, sem pegar atalhos, sem pular etapas importantes. E como você vai fazer isso? Simples. Você só vai fazer os conteúdos da faixa azul depois que você dominar a faixa branca. E você só vai fazer a faixa vermelha quando você dominar a faixa azul. E assim sucessivamente. Cada vez que você mudar de faixa, novos conteúdos vão ser liberados para você lá na plataforma do curso. Você vai ver novas aulas, novos exercícios, você vai ter toda uma estratégia diferente. E você vai passando pelas faixas até chegar na faixa preta. Bom, além de todo esse conteúdo, você vai ter acesso a 5 bônus exclusivos. O primeiro bônus é o replay de todas as lives sobre composição musical que eu e o professor Alexandre realizamos no YouTube. São 12 lives. Aqui tem lives sobre função na música modal, introdução à teoria de conjuntos na música, textura musical, dodecafonismo, formas, como não depende da inspiração, dicas para análise, empréstimo modal, teoria de contornos, como desenvolver uma ideia, como compor uma melodia do zero. São 12 aulas, tem umas 20 horas de conteúdo para você assistir sobre composição musical. O bônus número 2 são as lives de harmonia que eu fiz também com o professor Alexandre. Fizemos 15 lives sobre harmonia e essas lives elas não estão mais disponíveis no canal, só tem acesso quem está na comunidade Cluster. E tem lives sobre a diferença entre harmonia funcional e tradicional, sobre como montar acordes, o que definitivo modo menor na prática, funções tonais, as 5 leis tonais, muitos conteúdos sobre harmonia. Fora, isso aqui são extras, fora os conteúdos de harmonia que vão estar dentro do curso, que vão estar passo a passo, direitinho. Você também vai ter acesso ao bônus 3, ao replay das lives do Maestria 21, que são as lives realizadas semanalmente pelo professor Rafael,
e ele continua fazendo, ele não parou. Então, nesse momento que você está vendo essa aula aqui, tem 19 lives disponíveis lá, que foram as 19 que ele fez, mas ele continua fazendo. Então, dependendo de quando você entrar na comunidade, você vai ver mais lives lá do Maestria. E são lives que ele vai ensinar como estudar música utilizando recursos digitais. Então ele vai ensinar você a gravar, a sintetizar, a fazer um arranjo, a você solfejar, a você ler partitura. Ele vai ensinar várias maneiras diferentes que são complementares ao conteúdo do curso. São vários conteúdos que o professor Rafael ele vai compartilhando, ferramentas, técnicas, conceitos, para desenvolver para o músico do século XXI. O nome Maestria 21 é porque foi feito para um músico do século XXI com todos os recursos que esse século permite que a gente use. E o bônus 4 é o replay das lives de áudio. São 5 lives que o professor Kim Carvalho fez sobre mixagem, sobre monitoramento, sobre pirataria, sobre microfones e sobre plugins. Ele vai voltar com essa sequência de lives, mas de qualquer forma no curso também tem todo o conteúdo sobre áudio para você poder assistir. Você vai aprender do passo a passo, como gravar, como microfonar o seu instrumento, como editar, como mixar, masterizar o seu som. Você vai aprender o passo a passo dessa parte da audiotecnologia. E por fim, nós temos um quinto bônus, que é um bônus especial, que é o acesso ao Choir at Home. O Choir at Home é o nosso coral virtual, tá? É o nosso coral online, que oferece toda a experiência musical que um coral presencial tem, só que de uma forma muito mais otimizada. Você aprende muito mais rápido. Todo o conhecimento que você adquire ao longo do curso, você possa colocar em prática cantando no coral. Porque a maioria dos pesquisadores, educadores musicais, enfatizam a importância da atividade coral para desenvolver de fato as habilidades. É colocar a mão na massa, ir para o campo de batalha. Não ficar só na teoria, naquelas práticas que você faz exercício. Você vai cantar, você vai conseguir se expressar musicalmente através da voz. E não tem essa de, não canto bem, eu acho que minha voz feia. No Choir at Home você vai aprender sobre técnica vocal, você vai aprender sobre como deixar sua voz mais interessante. Você vai ver todas as ferramentas necessárias para conseguir cantar no coro e se divertir nesse processo. Então você vai colocar em prática o que você aprendeu no curso e ainda vai se divertir no processo. Bom, você deve estar se perguntando, mas Daniel, qual o valor que eu vou precisar investir para ter acesso a tudo isso? Vamos fazer um pequeno cálculo aqui, tá? Digamos que você queira fazer um curso tradicional, uma escola de música no seu bairro, na sua cidade. Um curso de música, com tudo isso que a gente está falando, vai custar por volta de R$200 por mês. Tá? E vai ter uma duração de uns 2 anos. E claro que você não vai ter acesso a todo o conteúdo que tem na comunidade Cluster, porque afinal, como eu já falei, a maior parte desses conteúdos estão dentro da academia, estão dentro da universidade, então a gente está democratizando o conhecimento. Então não necessariamente você vai encontrar os mesmos conteúdos numa escola de música, num curso, numa escola de música. Mas digamos que você consiga encontrar uma escola de música presencial, você tem que ter que investir R$200 por mês por 2 anos, que dá um total de R$4.800 para que você tenha uma formação parecida ou próxima do que a comunidade Cluster vai te oferecer. É claro que você não vai precisar pagar R$4.800, não é esse o valor do curso. E, além disso, o meu tempo ele é muito restrito. Eu estou fazendo pós-doutorado na FRJ, como eu já falei, e eu dou aulas também na graduação na FRJ e na graduação do conservatório. Então, meu tempo é muito restrito. Para você fazer uma aula particular comigo, ou uma mentoria, como são as mentorias em grupo lá na comunidade Cluster, você teria que investir no mínimo R$200 por hora. Né? O meu tempo seria R$200 por hora para que eu conseguisse te passar os mesmos conteúdos que você vai ter acesso na comunidade Cluster. Só que isso, meu tempo seria limitado, você teria que fazer uma quantidade X de aulas. Eu não sei quanto tempo você levaria para completar todo o conhecimento do curso. Mas, como a gente conseguiu gravar as aulas, tá? Estão gravadas, estão todas disponíveis lá na plataforma, você pode simplesmente acessar e ver quando você quiser, sem que o meu tempo tem que ser disponível para você naquele momento, você não vai precisar pagar R$200 por hora a aula. E as mentorias, como elas são em grupo, você também não vai precisar investir. Você vai ter acesso a tirar as dúvidas comigo e com os outros professores para que você consiga, de fato, alcançar os seus objetivos. Então, não vai ser R$200 que você vai precisar investir também para poder fazer R$200 por hora, para poder participar da comunidade Cluster. Bom, se você se inscrever agora na comunidade Cluster, você vai ter acesso a um curso de música mais completo da internet, com um curso completo de teoria, um curso completo de percepção musical, de harmonia, de edição de partituras, de gravação, edição, mixagem, masterização, né, a parte do áudio, tecnologia, com mais de 200 aulas da metodologia própria, seguindo o método fluxo, que você já viu aqui como funciona, mais de 500 exercícios passo a passo, com dicas como a técnica de digitação rítmica, para você melhorar a sua leitura rítmica, com dicas de fraseologia melódica para melhorar a sua percepção, para você poder solfejar, poder tirar música de ouvido,
outras técnicas exclusivas que nós temos lá na comunidade, desenvolvidas por nós ou de importantes musicólogos, educadores musicais, para te ajudar a alcançar o seu nível de fluência. Mais acesso à comunidade exclusiva no Facebook, as mentorias em grupo que nós fazemos, os 5 bônus exclusivos que eu falei com você, e você vai fazer tudo isso aqui por apenas R$ 48,42 por mês no plano anual, com desconto à vista fica R$ 497, ou R$ 62,98 por mês no plano semestral, que à vista tem um desconto, fica R$ 347 à vista. É menos do valor do que uma pizza, como você pode ver. Ou seja, é como se você estivesse pagando uma pizza pra gente todo mês, e você, em troca, vai estar recebendo o melhor curso e o mais completo curso de música da internet, com pessoas altamente qualificadas que vão te ensinar coisas que você provavelmente não vai ver nem no YouTube. Você só vai ver se você for fazer uma faculdade de música, se você ingressar na faculdade de música. Então, assim, o valor de investimento está de graça. A gente tem noção e, por isso, a gente pretende aumentar esse valor em breve. Então, se eu fosse você, eu clicaria no botão aqui embaixo e já garantiria a sua vaga na comunidade Cluster por esse valor aqui. Mas você deve estar se perguntando, mas por que é uma assinatura? Por que é o valor semestral ou valor anual? Bom, a gente segue a filosofia beta perpétua. O que significa isso? Significa que a gente nunca tem uma versão final dos nossos cursos. A gente está sempre tentando evoluir, sempre tentando melhorar o curso, vendo o feedback dos alunos. Da mesma forma que a gente dá feedback para vocês durante as mentorias, a gente também quer o feedback de vocês para melhorar o curso. Seja falando, eu não entendi bem essa aula, a gente regrava. Poxa, eu queria saber mais sobre esse assunto. A gente inclui uma aula ali sobre aquele assunto. A gente vai melhorando o curso perpetuamente, de forma perpétua e contínua. A gente está sempre tentando melhorar para entregar o melhor curso para você. Então, a assinatura é por conta disso. Você incentiva a gente a estar sempre melhorando. Se fosse um curso em que você paga uma vez e tem acesso vitalício, eu vendo para você e depois eu não quero mais saber de você. Eu não vou te dar mais atenção nenhuma. Você, eu queria saber mais sobre essa coisa. Eu falar, procura outro curso. Eu não vou te ajudar nisso. Mas nesse caso aqui, por ser uma assinatura, eu tenho um compromisso, nós temos um compromisso de estarmos sempre tentando fazer o curso ficar melhor para que você continue renovando. Porque a gente quer, com mais lives, com mais conteúdos, com as mentorias, a gente quer que você continue com a gente. Então, a assinatura nos obriga a estar sempre tornando o curso melhor. O curso vai estar sempre melhorando. E claro que dependendo da melhoria que a gente fizer, o curso agora a gente acrescentou mais 100 aulas novas, porque ficou muito melhor. Dependendo das melhorias que a gente fizer, aí o valor da assinatura vai ser aumentado. Por isso que eu estou falando, para você não perder seu tempo e garantir a sua vaga nesse valor que está imperdível, preço de uma pizza por mês, para você ter acesso ao melhor conteúdo de música da internet. Além disso, a gente confia muito nesse curso, muito mesmo. Tanto que a gente está oferecendo uma garantia incondicional de 15 dias. E como é que funciona essa garantia, Daniel? Você deve estar perguntando. Essa garantia funciona da seguinte forma. Você se inscreve no curso, aí você tem acesso imediato a todo o conteúdo da faixa branca. Aí você vai poder ver as aulas da faixa branca, você vai poder participar de 1 ou 2 mentorias em grupo, e aí você, em 15 dias, você pode falar, olha, não era o que eu estava pensando, não gostei da voz do Daniel, não gostei do slide, não gostei da música que ele botou para a gente tocar, para a gente praticar, quero meu dinheiro de volta. Você manda um e-mail para a nossa equipe, e a nossa equipe devolve inteiramente o valor investido, simples assim, sem enrolação, sem perguntas. Eu te prometo que a gente não vai ter burocracia para devolver o seu dinheiro. A gente não quer pessoas que estejam insatisfeitas com a gente dentro da comunidade. A gente quer realmente uma comunidade de pessoas satisfeitas que estejam evoluindo na música em comunidade, em conjunto. Tá? Então, você tem 15 dias a partir da data da sua compra para desistir da sua compra e receber todo o dinheiro. Então, na pior das hipóteses, você vai ter seu dinheiro de volta. E na melhor das hipóteses, você vai ter o curso que você realmente está precisando para chegar ao próximo nível na música. Bom, espero que você tenha gostado dessa aula. Espero que você tenha gostado de tudo que eu expliquei, gostado da comunidade Cluster, e eu espero te encontrar, seja numa mentoria em grupo da comunidade Cluster, seja numa próxima aula dentro da plataforma, e a gente vai se encontrar por aí, tá bom? Até a próxima, então.